Bom dia a todos e todas. Vou começar fazendo a minha autodescrição. Meu nome é José Dari Krain, eu sou aqui do CESIT, do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho. Sou uma pessoa com 64 anos de idade, estatura mediana, 1,74 m, sou branco, cabelos loiros, mas já ficando mais grisalhos, curtíssimos, aqui de óculos, com armação um pouco escura, de blusa marrom, camisa branca e calça azul. Tá? Quero desejar que todos sejam e todas super bem-vindas a esse evento. É uma alegria imensa receber vocês aqui na nossa Universidade Estadual de Campinas, aqui no Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho. É um projeto que nós temos uma atenção bastante especial aqui. Temos muito ainda que avançar, é verdade, nessas discussões, mas a gente sempre precisa dar o primeiro passo. E esses primeiros passos a gente está dando, trabalhando esse tema que para nós é muito importante, da inclusão das pessoas com deficiência. Nós vamos fazer aqui uma rápida mesa de abertura e vou chamar aqui para a nossa mesa de abertura primeiro o gerente do trabalho aqui da região, aqui, né, de Campinas, interior de São Paulo. Conhecemos ele com Carlos Alberto de Oliveira, né? Tá, Carlos Alberto Oliveira, para fazer uma saudação inicial, e depois eu vou falar um pouquinho, passo depois para o Clemente. Aqui. Seja bem-vindo aqui. Bom dia a todos e a todas. Só um segundinho, Carlos. Tem que isso. Todo mundo que falar vai ter que pegar esse microfoninho, porque é para transmitir, né, para quem está no online poder escutar. Bom dia a todos e todas. Uma satisfação grande estar aqui com vocês. Meu nome é Carlos, o pessoal me conhece por Carlinhos, talvez pela estatura, mas fazendo minha autodescrição, eu sou homem branco, alto, 1,83 m. Dizem que eu sou calvo, mas eu acredito que seja uma verdade. Embora a visão que eu tenha de mim, eu ainda tenho aquela franja topete e giro, assim, mas já faz tempo que isso não ocorre. Eu sou magro, dizem, né? Tenho 85 quilos, 62 anos de idade, estou no Ministério do Trabalho há 42 anos. Estou vestindo um paletó azul, uma blusa verde, uma calça azul marinho. E, para nós, do Ministério do Trabalho, é uma satisfação muito grande participar de encontros, de eventos, de debates, de discussões, de fóruns, de tudo aquilo que possa promover a inclusão das pessoas com deficiência, porque o Ministério do Trabalho é um ministério social. Embora, na maioria das vezes, ele seja visto, tido e havido como sendo um órgão de fiscalização e punição, nós somos aquele órgão que busca a aproximação das partes, a articulação social, o fomento à política pública e o desenvolvimento da construção coletiva para que a sociedade tenha melhores condições de vida. Temos um ideal, mas o ideal sempre é algo a ser perseguido, e nós o perseguimos institucionalmente. Então, esse é um papel fundamental dentro do Ministério do Trabalho, é promover a inclusão das pessoas que estão sendo deixadas na velocidade com que as coisas se desenvolvem no mercado de trabalho, para que elas possam ter oportunidades de mostrar o seu talento, o seu valor, a sua habilidade, em prol da vida e melhoria das condições de todas as pessoas. Então, o que nós temos como tarefa fundamental é propiciar esse encontro. E essa diversidade é que traz a riqueza do nosso país. Isso faz com que tenhamos
a provocação e o estímulo necessário para sermos melhores sempre. Tá? Então, para a gente é uma satisfação grande, queria agradecer o Dari pelo convite, a Guirlanda, e colocar aqui o nosso empenho, a nossa dedicação e a nossa instituição a serviço daquilo que for necessário construir. Obrigado. Nós que agradecemos aqui. Não está muito prático isso aqui, não. Talvez seja mais fácil segurar. Aqui, nós que agradecemos, Carlinhos, a sua presença e sempre o seu apoio a iniciativas nossas e outras conversas que a gente tem feito aqui também, né, outras iniciativas comuns. Vou começar aqui, primeiro, antes de falar, Guirlanda, só apresentar a equipe que organizou esse evento, porque acho que ela se dedicou, fez esse evento, preparou um cafezinho de acolhida. Acho que todos nós aqui ficamos satisfeitos de poder tomar esse cafezinho de acolhida. Eu queria que se levantasse aqui quem é da equipe, para a gente, só para quem puder visualizar, depois vocês vão se apresentar aqui. Então, a Guirlanda, aqui, a Rita, que eu estou vendo aqui, o Rafael, aqui, que é o nosso estudante daqui da Economia, também, o Pedro Daniel, o Julian, que é aqui nosso secretário CESIT. Tem mais alguém que o Davi, que está na transmissão aqui, né, do apoio todo, mas não está aqui conosco. Então, só queria registrar o nosso agradecimento profundo por essa equipe que organizou esse evento aqui conosco nesse dia da manhã. Tá? Então, queria falar duas coisinhas com vocês. A primeira é apresentar o nosso centro um pouquinho. Nós fazemos parte, então, aqui de um centro de estudos, que chama-se CESIT, Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, que foi criado em 1989. Ele foi criado aqui dentro da universidade como um centro de pesquisa, mas também que sempre buscou estabelecer alguma interlocução com as forças vivas da sociedade brasileira, as forças organizadas da sociedade brasileira, o movimento sindical, movimentos sociais, as instituições públicas, ou outras organizações que tratam o tema do trabalho. Então, o CESIT, nesse sentido, é uma instituição da universidade. Tá? É uma instituição da universidade. Nós não temos não é uma instituição com legalidade, autonomia jurídica, nada. Nós somos da universidade. Tá? E, portanto, a gente faz esse serviço como parte da universidade também retornar para a sociedade as pesquisas que realiza, as reflexões que realiza. E o CESIT, ele sempre teve, então, tem 3 dimensões de trabalho nosso. Uma primeira dimensão, que é a formação. Nós somos uma universidade, então nós formamos gente. Na formação, nós temos várias frentes que a gente atua. Nós fazemos formação num programa de mestrado e doutorado, formando pesquisadores na área social do trabalho, que foi o caso, por exemplo, da Guirlanda, da Rita, que fizeram teses, dissertações sobre o mercado de trabalho com pessoas com deficiência. Quem inaugurou esse estudo aqui foi o Vinícius, falecido, em memória, a gente quer fazer uma homenagem a ele, né, ao Vinícius, que foi um grande pensador do tema e um grande inspirador para o desenvolvimento desse trabalho aqui no nosso centro. Foi o primeiro que fez uma tese de doutorado sobre o tema, o Vinícius. Era uma pessoa super inteligente, né? Até a gente se emociona quando lembra dele, né? Porque é uma pessoa muito querida, tá? Então, voltando aqui. Então, na área de formação, então, nós temos mestrado e doutorado que a gente forma a gente no tema do trabalho, no tema do sindicalismo, no tema das políticas sociais ou das questões sociais. Isso. Nós temos também um outro programa que chama-se Global Labor University, que é um programa internacional também, que vem gente de vários outros países que vem estudar aqui e fazem mestrado aqui. E geralmente são pessoas que também estão vinculadas ao mundo do trabalho em seus países. Então, tem muita gente da África, da Ásia, pouquíssimo da América Latina, é raro, mas da Europa, vem de outros países.
Então, isso são programas nossos de pós-graduação, chamado estrito sensu. Além disso, nós temos um outro curso que a gente começou lá em 92. Eu fui da primeira turma. Você fez o curso aqui, né, também. Que é um curso que chama-se um curso de especialização, Economia do Trabalho e Sindicalismo, que é dedicado para as pessoas que atuam no mundo do trabalho. Então, quem é dirigente sindical, quem está em instituições que trabalham com o tema do trabalho, instituições públicas ou sociais, esse curso está acontecendo, inclusive, a aula hoje, a turma aqui do lado, o Pedro Daniel também fez esse curso, né, Pedro Daniel? Eu lembro agora que a Guilanda fez também, né, Guilanda? Esse curso. É um curso que a gente abre 2 anos aqui e depois a gente pode passar o contato para vocês, para quem tiver interesse de fazer esse curso, ele é gratuito. Só como ele é gratuito, tem um processo de seleção, viu? Geralmente a gente tem bastante candidatos e nem tantas vagas, tá? Mas é gratuito, é um curso gratuito na universidade. Oi? Não é extensão, é um curso regular de especialização, tá? É um curso gratuito, regular de especialização. É uma pós-graduação, então. Exatamente, Roseli, em especialização, a pós-graduação em especialização, tá? Então, e o tema, sempre também, esse tema é abordado nesse curso. No curso, esqueci de dizer, no curso do mestrado, doutorado, sempre tem, pelo menos uma aula, uma parte de uma aula para tratar o tema do mercado de trabalho das pessoas com deficiência, tá? Esse é o primeiro campo nosso da formação. O segundo campo nosso é da pesquisa. E na pesquisa a gente tem várias frentes também de investigação. Uma das frentes é o núcleo de estudos do mercado de trabalho das pessoas com deficiência, tá? Que foi lá inaugurado com o Vinícius, e hoje quem coordena é a Guirlanda. E a Guirlanda tem atividades regulares, reuniões, pesquisas, é o que esse núcleo exatamente que organizou esse evento nosso aqui, tá? Então, esse é um dos núcleos. Mas a gente trata também, tem outros temas de investigação. Nós temos um projeto sobre as transformações que vão acontecer no trabalho com as mudanças tecnológicas, temos projetos sobre regulação do trabalho, reforma trabalhista, legislação, temos projetos sobre mercado de trabalhos, emprego, desemprego, informalidade, então estudos sobre isso. Temos um projeto que discute políticas públicas e trabalho, aqui no momento. Temos um projeto também agora criado aqui, um núcleo sobre a mudança no perfil demográfico, as suas implicações no mercado de trabalho. Então, aqui são frentes. A gente é um grupo relativamente pequeno, mas a gente é meio usado e estamos em várias frentes de pesquisa aqui para tentar ver, entender o que está acontecendo no mundo do trabalho, ajudar a subsidiar a sociedade no debate sobre o mundo do trabalho. Agora, tivemos muito na linha de frente na discussão sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho. Fizemos um dossiê com 38 artigos, várias publicações públicas sobre esse tema. Agora estamos aqui também discutindo o tema da pejotização, ou seja, estamos discutindo os temas que estão em debate na sociedade brasileira sobre o trabalho, e isso, a gente faz essa discussão a partir de pesquisas que nós realizamos ou que alunos nossos da pós-graduação nos ajudam a realizar, tá? Então, isso acho que essa é uma segunda dimensão da pesquisa. Uma terceira dimensão um pouco do nosso trabalho é a atividade que a gente chama de extensão universitária. Nos últimos tempos, a universidade está sendo pressionada para fazer mais atividades de extensão. Então, hoje, o Rafael sabe disso, na graduação, o aluno de graduação aqui de economia, pelo menos 10% da sua carga horária tem que ser de extensão. Na pós-graduação também isso está sendo introduzido, né? Ou seja, os alunos de pós têm que fazer atividade de extensão. O que formalmente aqui a gente chama isso, é uma palavra meio estranha, chama-se curricularização, tá? Mas aqui é uma palavra um pouco estranha, assim, não sei o que... Tá? Mas é o trabalho de extensão. Então, o CESIT, desde a sua origem, sempre fez atividade de extensão. Na direção do CESIT é composto por professores do Instituto de Economia e também por representantes do DIESE.
do movimento social. Então, nós realizamos trabalho com o movimento sindical, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, esse projeto com o Ministério Público, com o Poder Executivo, que toca políticas públicas na área do trabalho, com movimentos sociais. Então, sempre a gente fez atividade de aproximação com as forças que a gente chama vivas do mundo do trabalho, tá? Que atuam no mundo do trabalho. Então, esse é uma terceira dimensão, um pouco do nosso trabalho aqui, enquanto CESIT, de desenvolvimento de atividades de extensão. Essa também é uma atividade de extensão. Agora, em linhas gerais, é isso. Então, o CESIT é um centro aberto, estamos aqui, tem uma página na internet que essas pesquisas podem ser acessadas, assim como nós vamos, depois a Grana vai falar, né? Está lá todo o material produzido por esse núcleo de estudos sobre o mercado de trabalho das pessoas com deficiência, tá? Então, isso só para apresentar a vocês aqui um pouco o CESIT, aqui que vocês estão chegando na casa aqui, né? Mas faz parte dessa preocupação nossa aqui, desde a origem do Instituto Economia, de ser um instituto que não só faça pesquisa, mas que contribua para pensar o país, pensar o desenvolvimento do país, pensar o que é melhor, e o que são as questões alternativas que a gente tem para pensar um país que seja mais desenvolvido, mas que seja promotor da inclusão social, né? Da diminuição das desigualdades, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar a vocês, apresentar um pouquinho a CESIT. A segunda coisa, eu vou ser mais rápido, que a gente vai falar. Então, dentro desse trabalho nosso, nós já, pela existência do núcleo, que a Guirlanda está coordenando, estou falando, mas a Rita, Pedro, Daniel, Rafael, várias outras pessoas aqui, né, que participam um pouco desse núcleo. Nós desenvolvemos uma relação mais estreita com o Ministério Público do Trabalho, aqui da 15ª Região, mas também com o Ministério Público Federal, com a coordenação de igualdade, com igualdade, que discute... Oi? Que discute todas as situações de inclusão das pessoas que sofrem discriminação no mercado de trabalho, né? Inclui isso. Então, a partir dessa relação que a gente tem com o Ministério Público, nós fizemos aqui, anteriormente, começamos a desenvolver um projeto de pesquisa para ver como que podemos ajudar, pela pesquisa, dar subsídio para o Ministério Público viabilizar, né, pela sua ação, viabilizar, concretizar a lei das cotas, que a gente já, pelos nossos estudos existentes, mostravam que grande parte das empresas não cumpriam essa lei das cotas, ou algumas cumpriam de forma meio disfarçada, meio formalmente. Então, a partir dessa relação com o Ministério Público, nós começamos a desenvolver pesquisas, e fizemos uma pesquisa primeiro aqui do Estado de São Paulo, olhando município por município, qual era a população com deficiência, o número de pessoas com deficiência, e quais eram as empresas que deveriam cumprir a cota pela legislação existente. Tá? Fazer esse mapeamento para subsidiar a ação do Ministério Público. Então, esse trabalho resultou em 2 livros, né, que estão publicados, estão no site do CESIT, vocês podem ter acesso ao resultado da pesquisa. E aí, em função desse trabalho realizado e do seu impacto positivo desse trabalho, resolvemos apresentar um projeto para a FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. E um projeto da FAPESP que tinha um edital próprio, que era pesquisas para subsidiar a políticas públicas. Tá? E esse projeto foi aprovado. Então, agora nós vamos fazer esse trabalho que começou aqui no Estado de São Paulo, para o Brasil inteiro, começando por alguns estados, que tem um pouco mais de trabalho organizado, acumulado sobre o mercado de trabalho das pessoas com deficiência, junto com o Ministério Público desses estados, Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, é esse projeto FAPESP, que foi aprovado, que nós vamos, durante os próximos 4 anos, 3, 4 anos, aqui, continuar produzindo informações, pesquisas, reflexões sobre o mercado de trabalho das pessoas com deficiência na perspectiva de efetivar a lei das cotas e promover inclusão social. Tá?
Então, esse é o projeto. Junto com isso, a gente conseguiu um apoio adicional que, infelizmente, hoje não está aqui presente, tem uma outra pesquisadora, né, que vai se inserir, uma pessoa com deficiência também, que está inserida no nosso projeto, que é a Anaí, que tem também teses, doutorados, que vai ajudar não só a produzir dados, que é uma questão, interpretação desses dados, mas ajudar a fazer uma reflexão mais ampla sobre o que é esse mundo que nós vivemos e a situação das pessoas com deficiência. A partir do seu instrumental de pesquisa na área mais social. Tá? Então, é um outro... Esperamos, agora estamos aqui nas tratativas, já está acertado, nós estamos na tratativa de ajeitar essas questões com apoio, de novo, do Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, ou seja, nós temos a perspectiva aqui no centro, isso que eu estou querendo dizer, nos próximos, para uns 3 anos, esse tema vai estar bem na evidência da nossa pesquisa, que a gente vai ter projeto para ser executado, produto para ser entregue, ou seja, tem muito trabalho a ser realizado. Né? Eu acho que é isso, a gente está só começando isso, né, aqui hoje. Tem outros pesquisadores também que estão envolvidos com isso para ajudar a produção desses dados. Diga. Deixa eu perguntar para você, esses dados você coleta qual dado referente às fotos que não é cumprido? Vocês também vão aí, por exemplo, numa empresa, numa obra, e ver a parte positiva de você incluir uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Por enquanto, a pesquisa prometida para a FAPESP é mais levantamento desses dados a partir das informações, especialmente do E-Social da RAIS, do CAGED, e também do IBGE. Então, é um trabalho mais quantitativo nesse sentido e de análise, e não um trabalho de observar o que está acontecendo efetivamente nas empresas. A Anaí vai fazer entrevistas com atores, aí sim, para ter uma análise um pouco mais qualitativa. Mas a gente não tem força, gente, para ir, por exemplo, numa obra, para ir para todas as empresas, mas a gente vai poder pegar alguns casos paradigmáticos para poder analisar esses casos, né? Alguma seleção. Depois a gente já pode conversar, se tem casos interessantes para ser evidenciada no sentido de subsidiar a efetivação das leis de cotas, tá? Mas não tem como a gente ir, pelo grupo que a gente tem, pela pesquisa, fazer esse trabalho em loco nas empresas. Tem interesse em fazer parceria para criar esse? Porque eu sou dono de empresa e sou neurodivergente também. E aí eu vejo que todo mundo mostra as cotas, mas não mostra tipo, as habilidades, porque tem muitos neurodivergentes que tem, por exemplo, hiperfoco e mecânica. Produz bem mais do que uma pessoa. Eu não vejo mostrando essa vantagem econômica. Tá, ótimo. Podemos conversar, né, Guirlanda? Depois aqui, ó, combinamos aqui a Guirlanda, que coordena o projeto aqui, tá? Aí, Marca, já conversa contigo aqui para fazer essa parceria, se interessa, tá? Então, é isso que eu queria só apresentar no começo. De novo, quero desejar um ótimo seminário para todos nós. A Guirlanda, daqui a pouquinho, vai falar sobre o seminário e a programação. E estamos aqui à disposição, no centro aqui de estudos, para, no que vocês quiserem sugerir, no sentido de aprimorar o nosso trabalho, sempre é bem-vindo. Todas as sugestões são bem-vindas, tá? E chamo agora aqui, para fazer ainda essa abertura inicial, o Clemente, do Sindicato dos Metalúrgicos dos Ascos, uma pessoa que tem uma tradição imensa nesse trabalho, né? Já há alguns anos, você vai falar o que você quiser, tá? Seja bem-vindo aqui, Clemente. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Clemente. Desculpa. Tá. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer muito. Acho que esse momento eu vou explicar rapidamente e combinado aqui com a Guirlanda, num tempo de máximo 10 minutos, senão ela já me puxa a orelha, eu tenho que parar ali, tá bom? Mas eu queria, assim, me apresentar rapidamente. Tá? Meu nome é Carlos Clemente, eu coordeno uma ação do Espaço da Cidadania,
que é uma ação, um projeto que não tem CNPJ, então uma ação de quem está disposto, tá, a trabalhar o tema da inclusão em várias áreas. Tá? Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, tá? Cabelos grisalhos, que já disse lá que estou com 70 anos agora, tá bom? 70 anos, tá? 70 anos, tá? Estou de camisa vermelha, tá? E uma camiseta com uma blusinha aqui, cor cinza, tá? Meu lugar de fala é alguém que está no movimento sindical, olhando o tema da inclusão, tá? Eu até, quando entrei aqui e vi o professor Dari, eu fiquei muito contente, porque eu sou fui amigo de um amigo de pesquisas do Dari, que é o professor Erval Pina Ribeiro, que eu conheci quando eu tinha 21 anos de idade, tá? E que me levou para discutir saúde do trabalhador a partir daquele momento, e eu parei o tema da saúde do trabalhador, continuando no tema da inclusão em trabalho a partir do ano de 2001. Tá? E continuei amigo do Erval até o falecimento dele, tá? Mas eu sei que o Dari e ele fizeram muitas pesquisas juntos, e o professor Erval sempre falava do professor Dari. E hoje, enquanto ele aqui, eu fiquei muito feliz, de verdade. Tá? Bem, pessoal, então, para a gente ganhar tempo, tá, eu queria... A importância de estar aqui hoje. Tá? Eu não vou falar agora do passado do programa, mas nós estamos aqui dentro de um programa que está em andamento. Um programa que foi lançado em março, dia 26 de março, por um grupo de pessoas, de sindicatos, de empresas, do órgão, o Ministério do Trabalho, junto com a gente ali desde o início, o Marcos Melo, que é o superintendente aqui do Estado de São Paulo, o chefe, né, do Carlinhos, tá? Mas todo mundo junto. Nancy, por favor, está chegando aqui a presidente do Conselho de Trabalho e Renda de Osasco, a Nancy. Valeu, Nancy. Que está organizando um encontro lá na região, um encontro no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, esse ano organizado por eles. Tá? Mas, em março, esse grupo de pessoas resolveu que a gente fazer um programa, nesse momento, para colocar, de fato, a lei de cotas em evidência, porque ela vai fazer 35 anos agora, no dia 24 de julho. E ela é só cumprida pela metade no Brasil, em São Paulo ou lá na nossa região. 54% de cumprimento dela neste momento. Quer dizer, uma lei que as empresas escolhem se vão cumprir ou não. Tá? E tem muita gente fazendo trabalho muito legal na inclusão, mas tem quase metade de quem tem que cumprir a lei esperando que alguma coisa aconteça. E essa coisa vai acontecer depois deste programa. Por isso que para nós foi estratégico vir aqui. Quando o programa, então, ele foi idealizado, a gente já tinha um grupo, a ideia era o quê? Fazer visitas, rodas de conversa como essa, em alguns locais. Na verdade, eram 6. Por insistência do Pedro, professor Pedro Daniel, daqui, participante de uma das reuniões, ele conversou com a Guirlanda e sugeriu, olha, que tal a gente conhecer o que o CESIT está fazendo nesse momento? Tá? Então, nós aumentamos o espectro, então, do que seriam essas rodas de conversa, com uma vinda aqui, e aí foi acertado o dia de hoje, mas, então, são 10 visitas que serão feitas até quinta-feira da semana que vem. 8 já foram concluídas, aliás, hoje é a 8ª, 7 já foram concluídas, todas as visitas em locais diferentes, como em inúmeros locais, vendo focos diferentes. Esse, para mim, é o mais importante, porque é o foco da pesquisa, quer dizer, não é o achismo, não é o capacitismo, não. É a pesquisa. O que ela está dizendo que acontece hoje com a lei de cotas, tá, no presente momento. Então, para mim, nesse momento, é o mais importante para fortalecer a todos. Mas dessas visitas, então, são 10 visitas, essa é a 8ª. A próxima visita é terça-feira, numa empresa que tem 4 anos de vida. A lei tem 35 anos, a empresa tem 4 anos, 1.000 funcionários, e nasceu fruto da tecnologia. Né?
ela até se identifica como um grande pendrive, a empresa que faz equipamentos para armazenamento em nuvens de produtos digitais. Tá? Então, é a nossa próxima visita, terça-feira. Eu tinha até combinado com o representante da empresa, as inscrições fecharam ontem, tudo fecha com 3 dias no máximo. Já fecharam ontem a visita, mas se daqui alguém quiser ir, quando terminar o evento, quando terminar, vai ter que procurar o Leandro. Leandro, levanta a mão, por favor. Vai ter que procurar o Leandro, porque quando sair daqui até a tarde, nós temos que mandar para a empresa a lista de todas as pessoas, com o CPF, de quem vai entrar na empresa, porque ela tem a preocupação o quê? De pessoa ir lá observar segredos industriais. Então, a gente tem uma obrigação de mandar previamente, e é hoje que a lista vai para lá. Se alguém tiver interesse, Leandro, depois que terminar aqui o evento. A nona visita é nessa empresa, que fica em Santana de Parnaíba, e a 10ª visita é no governo do Estado de São Paulo. Eles têm, na Secretaria de Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência, eles têm um polo de empregabilidade inclusiva que funciona gratuitamente para empresas, para prefeituras. Acho que o doutor Ronilson conhece muito bem ali, né? O doutor Ronilson, que está aqui, é o secretário municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade de Arujá e coordenador de uma ação com várias prefeituras da região ali do Alto Tietê, toda aquela região de Arujá, Guarulhos, Alto Tietê. Ele conhece melhor do que eu essa relação da secretaria. Ele veio aqui, fez questão de estar aqui com a gente. Mas nós vamos visitar lá para as empresas descobrirem que, gratuitamente, empresa que quer fazer contratação de verdade via serviço público, em prefeituras, existe um ponto no estado de São Paulo que dá esta informação, tá, gratuitamente para empresas e para candidatos com deficiência. Nós vamos ver, então, na última visita, que é quinta-feira. Oi. Legal, olha, gente. Ó, dele. Então, se vocês toparem e autorizarem, todo mundo que entrou aqui assinou uma lista, não foi? Assinou presença. Então, nós temos, junto aqui com o CESIT, a lista de todos que estiverem aqui dentro. Eu não tenho a lista de quem está na internet, mas todos que estão aqui dentro, nós temos a lista e os contatos. Se vocês toparem, não é hoje, segunda-feira, o Leandro encaminha a lista de contatos de todos vocês. Porque o mais importante, gente, na inclusão, é cada um sair do nosso quadrado. Não adianta nada, a melhor pesquisa do mundo ficar dentro da universidade. Vai servir até para alimentar outra pesquisa. Mas quando a gente sai do nosso quadrado, tudo muda. Então, se vocês toparem e autorizarem, a gente manda a lista, a gente tira, na lista tem nome, tem de onde você é, a cidade e o seu e-mail. O que a gente tira é o telefone celular que está ali, de contato. E o restante a gente manda para vocês fazerem contato entre si. Topam? Leandro, você entendeu, né? Sua obrigação, né? Leandro é intérprete de Libras, lá no Sindicato Metalúrgico, há 21 anos, hein? Trabalha lá há 21 anos como intérprete de Libras. Bem, então o programa é isso, são 10 visitas, das mais variadas, muito interessante. Tem depois o folhetim de onde foram as visitas, essas 2 últimas vão acontecer agora, na semana que vem. Encerrou as visitas no dia 8 de julho, nós então faremos um fórum que vai acontecer em São Paulo, no CIEMACO São Paulo, um fórum que vai reunir as pessoas que participaram de todas essas visitas que ocorreu nesse período. Veio gente do Rio de Janeiro, veio gente do Paraná, veio gente de várias áreas do estado de São Paulo, nas várias visitas que foram acontecendo. E buscando sempre conhecimento. Nenhuma se repetiu no conhecimento. Todas são diferentes. Mas, para mim, a mais importante é a que vai acontecer agora. Tá bom? Então, eu vou agora passar a palavra aqui. Então, tem muita gente conhecida
da gente, desse movimento que está aqui dentro. Eu não vou citar, ninguém citou o doutor Ronilson, tá? Porque é o que chegou primeiro aqui. Tá? Então, normalmente, chegou primeiro e falou, poxa, já estou aqui, cadê vocês? Então, por isso que eu citei ele aqui, tá? Mas eles todos vão ter chance de falar direitinho durante a roda de conversa, mas em vez de citar um ou outro, a gente passa a lista para todos nós aqui na segunda-feira. Tá? O que eu queria comentar aqui, então, rapidamente. Dia 8, a gente reúne todo mundo que se inscrever. As inscrições são feitas por um formulário Google. Então, não tem, não, esse amigo daquele, ele vai. Não, vai quem se inscreveu no prazo. Tem que nem modular. Modular, nós vamos na modular. Quem se inscreveu até ontem, está garantido. Tá? Como a empresa abriu mais algumas vagas, porque eu estou tentando, já fiz a cabeça deles, então, daqui, se alguém quiser, vai, fala com o Leandro, na hora que terminar, o compromisso está lá. Porque se inscrever e não aparecer, na próxima reunião, eu escracho com você que tomou a vaga de outro. Tá? Que é muito legal, é coisa muito bacana, mas eu não... Então, no dia 8, a gente reúne todo mundo, tá? Todo mundo, e aí nós vamos fazer, lá no dia 8, uma roda geral de tudo o que aconteceu, com quem recebeu o pessoal, você imagina, fomos no Senai, o berço do Senai, para inclusão profissional de alunos com deficiência, inclusão inclusiva, desenvolvimento de tecnologias. Nós fomos no Senai no dia 14 de maio, então cada visita é melhor que a outra, mas vai todo mundo para lá, o diretor da escola vai lá, o cara tem 50 anos de direção de escola, professor Elvésio Siqueira de Oliveira. Vai para lá, muitos aqui, quando eu falo Elvésio, já conhece a pessoa. Então, mas todos vão para lá no dia 8, se inscrever no prazo. Se não se inscrever, fica para fora, porque o ambiente lá cabe 120 pessoas. Tá legal? Então, mas vocês vão receber os convites, tendo interesse, se inscreve no prazo, e tem até uma menina que está aqui, que é uma menina já, é a Roseli. Você está aqui, Roseli? Então, a Roseli vai mandar uma mensagem para vocês na sexta-feira da semana que vem, que é o último aviso. Quem não se inscreveu para o dia 8 de julho vai receber uma mensagem dela na sexta-feira que ela tramou com a jornalista que está aqui, com a Auris. Aí você não passou a mensagem da Roseli, perdeu, vai ficar do lado de fora. Ah, é? Legal. Bem, legal. Gente, então eu queria... falei demais, mas eu queria agora apresentar realmente quem vai conduzir essa atividade. Tá? Que agora essa pessoa é um problema para mim, porque ela já foi da gerência do trabalho aqui de Campinas. Em 2010 eu a conheci lá, e ela me deu talvez um dos maiores pega da minha vida, em mim e no Cal, que era o coordenador de vocês, essa história. Quem bate, não esquece, não liga. Mas quem toma pancada vai lembrar a vida toda. Mas foi muito bom. Em 2010, o coordenador do projeto de inclusão do Ministério do Trabalho em São Paulo era o Cal, José Carlos do Carmo, Cal. E nós combinamos de fazer uma ação, que foi o terceiro programa de sensibilização social e empresarial para a inclusão das pessoas com deficiência. Tá? E aí o Ministério do Trabalho ficou 3 cidades, ele se responsabilizou para seriam as reuniões iniciais. Santos, Campinas e Lins. E ficou a responsabilidade do Cal. Aí ele marcou Campinas vai ser tal data, tal, e aí a Guirlanda chamou nós, antes do dia. Porque a gente já tinha a cidade e já tinha a palestrante, que era uma advogada cega, que morava na região, mas não participavam com eles das atividades. Ela chamou nós lá e falou, Cal, por que vocês estão trazendo um palestrante de fora se você tem gente aqui dentro da gerência do trabalho? Então, foi um pega legal, que eu não esqueço, 2010, nós já faz 16 anos depois, tá? E essa moça que estava ali, né, funcionária do Ministério do Trabalho, que gostava do tema, que veio do Ceará para cá, lá no Ceará já trabalhava com o tema lá, mas veio para cá, para Campinas, que gostava, trabalhou muito aqui, e depois veio para a universidade se especializar nesse tema, fez seu mestrado, está aqui no seu doutorado no tema, e hoje, então,
é a pessoa, quer dizer, que conhece não só a pesquisa do ponto de vista prático, mas ela conhece o impacto da pesquisa na vida das pessoas com deficiência, que é a professora Guirlanda Benevides, que eu tenho o maior prazer de chamar, que é quem agora vai conduzir tudo, e eu peço desculpa por todo esse tempo que eu tomei aqui. Obrigado, Guirlanda. Uia, aí não vale. Não, é para descontar o que ela fez comigo há 16 anos atrás. É bom saber disso. Ele conta essa história todas as vezes que ele me vê, em todos os eventos. Eu acho que eu deveria ter feito isso antes com ele, para ouvir essas palavras, né, que agora estão gentis comigo. Muito obrigada, Clemente. Então, bom dia a todos. Eu vou primeiro fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, tenho os cabelos loiros, com mechas, os olhos verdes, estou usando óculos, tenho uma armação branca e estou vestindo uma blusa preta com um casaco preto. Tem um boto aqui, que eu acho que vocês receberam, que muito gentilmente o Pedro confeccionou, que isso aqui é o botão do CESIT, com muito prazer, e esse aqui é do nosso Observatório do Trabalho. Tá? Eu vou deixar aqui só para a gente lembrar, e como nós estamos gravando, eu acho que é bom, porque já fica marcando aí. Tá, pronto. Então, terminando a minha autodescrição, casaco preto e botas pretas, e bom dia de novo para todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande estar aqui com pessoas que eu conheço, muitas. A minha amiga Arlete, eu queria destacar a presença da Arlete, lógico que todos aqui, né, são pessoas que estão envolvidas com a causa, mas eu queria destacar a presença da Arlete, porque a Arlete começou esse trabalho junto comigo, na gerência do trabalho, enquanto não existia nada. Então, doutora Arlete, por favor, se levante para as pessoas conhecerem. Ela é médica do trabalho. Eu tomei o vídeo e ela foi testemunha. Também o nosso querido Dari fez uma referência aqui às pessoas que contribuíram para que a gente pudesse estar aqui hoje. E eu queria lembrar ainda a Anaí, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, a Cláudia Regina, que está aqui, que vai já aparecer no telão quando a gente tirar essa apresentação, o Daniel Martinez, que logo estará aqui, é um colombiano que está participando da gente, da pesquisa da FAPESP, e estará aqui a partir de julho, e a Jaqueline Aslan. Também fazem parte do grupo o Rafael, a Rita e o Pedro Daniel. Queria agradecer também a secretaria aqui da pós-graduação e a informática, o setor da informática, no nome da Giovana, que desde 8h30, 8h15, ela está aqui para que a gente possa fazer isso acontecer, o evento acontecer. Bom, agradeço mais uma vez já foi falado aqui, mas ao Clemente, por nos propiciar esse evento. Porque se não fosse o Clemente, a gente não estaria aqui hoje. Vamos falar sobre o trabalho do NTPCD. E eu fiquei pensando, nossa, como nós vamos começar a falar de um núcleo que nós iniciamos em 2017, e teve uma pessoa que com certeza estaria aqui com a gente, ele está porque ele plantou uma semente, que é o Vinícius Gaspar Garcia, que já foi falado pelo professor Dari. Então, o Vinícius foi uma pessoa que realmente foi uma luz para esse trabalho, e que lutou muito pela causa. E eu gosto de sempre trazer o Vinícius, porque se não fosse o Vinícius, nós não estaríamos aqui com vocês.
Então, vamos começar. Eu vou só pegar aqui o slide. Bom, o nome do programa, que vocês já sabem, que é esse programa de ação para a empregabilidade da pessoa com deficiência, e que o Clemente chamou muito bem apropriado, uma roda de conversa, porque nós vamos conversar também, tá? E eu queria falar com vocês sobre o núcleo. Mas antes de expor as ações do núcleo, nós devemos pensar nesse mercado de trabalho no Brasil. Nós não podemos falar do núcleo, enquanto núcleo, o que nós falamos que é a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, a gente tem que falar do mercado de trabalho. E que mercado de trabalho é esse? Então, esse mercado de trabalho, infelizmente, ele traz muitas desigualdades. Quando nós olhamos para os dados, observamos os dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, além da PNAD contínua, o que a gente observa em todas essas pesquisas, esses registros, é que existe uma desigualdade muito grande, principalmente entre homens e mulheres, entre pessoas que são negras e que não são negras. Existe uma desigualdade muito grande na questão das pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, quando nós fazemos esse levantamento do mercado de trabalho, a gente percebe que são várias variáveis, é ótimo, mas são vários indicadores que apontam para essas diferenças. Como questão de remuneração, a mulher recebe menos, o salário é menor do que o do homem. Quando a gente observa a questão das condições de trabalho, de jornada de trabalho, a mulher trabalha mais do que o homem. Quando a gente observa todos os atributos que nós vemos, a questão da remuneração da pessoa com deficiência e sem deficiência, a mulher com deficiência, ela é apontada ali como a situação que tem o menor salário, as piores condições e empregos mais precários. Então, esse mercado de trabalho, ele faz parte da nossa pesquisa. Ele tem que ser mostrado como um todo, e a partir daí a gente traz um núcleo. Qual é a atividade, qual é a função desse núcleo? Nós pensamos também, que eu devo trazer aqui para vocês, sobre a questão do capacitismo. O capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, que ele vai ser falado aqui mais na frente pela Rita, que vai, depois da minha fala e do Pedro, a Rita vai fazer uma exposição com vocês, mas o capacitismo, ela é aquilo que já define o que a pessoa com deficiência pode ou não fazer. Na verdade, de acordo com as empresas, elas não podem. Elas não têm condições, o corpo da pessoa com deficiência é tratado diferente. Quando você olha para pessoa com deficiência, nas suas habilidades, nas suas competências, aquilo ali não é visto se ela tem uma deficiência. Então, o capacitismo é isso, é fazer essa discriminação, é dar essa discriminação para as pessoas com deficiência. O núcleo de pesquisas é núcleo de pesquisa sobre o mercado de trabalho e pessoas com deficiência. Eu vou apresentar para vocês uma estrutura desse núcleo, mas antes falar que todas essas diferenças que eu falei, todas essas desigualdades, o CESIT, ele, atento a essas desigualdades, foi que, junto com um grupo, disse, olha, nós precisamos de pesquisar, desenvolver atividades sobre a inclusão das pessoas com deficiência. O Vinícius, né, foi o primeiro que fez um trabalho aqui no Centro de Economia, outros vieram depois, e a gente sabe que o apoio do CESIT, a abertura do CESIT e a forma dele trabalhar, não tinha como deixar o núcleo de pesquisas
sobre o mercado de trabalho e pessoas com deficiência, fora do seu bojo de pesquisas e do seu espaço. Então, eu queria falar, antes de mostrar o núcleo, que nós estamos no site, talvez no final dê tempo de colocar o site do CESIT e mostrar onde o núcleo está. Ele tem aqui, está um pouco reduzido, mas ele tem no site do CESIT atividades NTPCD, ali está escrito Espaço Vinícius Garcia, e aí vem as outras informações, nós temos artigos, pesquisas, os membros, então tem uma relação que isso vai ser mostrado para vocês no final. Eu só quero colocar no começo que tudo que eu vou falar aqui está aqui no site. Eu vou trazer, principalmente, alguns pontos do nosso trabalho. Colocar aqui que nós temos artigos e publicações, desde 2017, e esses artigos, eles trazem dados e análises descritivas, né, sobre a região metropolitana de Campinas. Ele traz dados e análises sobre São Paulo e sobre o Brasil. Ele também aponta para as características demográficas, características dos trabalhadores e características dos postos de trabalho. Nós falamos nas características dos postos de trabalho, de remuneração, nós falamos de atividades econômicas das empresas que estão envolvidas e da ocupação. Quando a gente se refere à característica dos trabalhadores, é o perfil. Quem é aquele trabalhador? Então, ali tem sexo, raça, enfim, toda a característica daquele trabalhador com deficiência, que tipo de deficiência, trabalhador reabilitado, e características demográficas, que é um ponto fundamental. Por quê? Não podemos falar de trabalho das pessoas com deficiência se nós não falamos da população. Que população é essa? Que tamanho da população? Isso foi uma grande discussão, o Carlinhos bem sabe disso, porque ele viveu muito isso, e vive ainda dentro da gerência do trabalho, que as empresas dizem, olha, nós não encontramos pessoas com deficiência. Alguns chegam a dizer, as pessoas com deficiência não existem. Vocês estão falando de um número que nós não encontramos, não tem pessoas para o mercado de trabalho. Ou essas pessoas não têm qualificação. Então, nós temos um estudo, o primeiro estudo foi o quê? Como nós só tínhamos o censo de 2010 e depois só veio para 2022, a gente precisava entender que isso não tem na estatística do IBGE, qual é a população com deficiência nesse período. Então, nós fizemos um trabalho, uma estimativa da população. Isso foi feito já no núcleo e isso está no nosso observatório do trabalho. Nós temos trabalhos também exclusivos, detalhados sobre pessoas reabilitadas. Nós temos trabalho, todos os nossos trabalhos, nós informamos, nós discutimos a legislação. Eu acho interessante, como se diz bastante, nós temos uma rica, robusta legislação para incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, nós traçamos essa legislação, como ela funciona, por que a lei de cotas começou, a primeira vez que se falou de lei de cotas, que foi, nós temos a Constituição em 88, depois nós temos em 89 a primeira lei, que é a Lei 7.853, uma lei que traz todas as diretrizes sobre o trabalho das pessoas com deficiência, e nós temos a lei de cotas, que chama que é uma lei da reabilitação da Previdência Social, e que ela tem um artigo que fala sobre as cotas. Mas não havia um decreto, não havia uma regulamentação. Eu lembro que no Ministério do Trabalho, ainda lá no Ceará, quantas vezes pessoas iam lá perguntando por que é que não era fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho não tinha competência, não estava escrito ali. O INSS mandava para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho mandava para o INSS, depois mandava para o Ministério Público. Então, era uma roda, né, de cadeiras para saber. E apenas em 2000, em dezembro de 99, que o decreto 3298 definiu
sobre a regulamentação que eu chamo de um sistema de cotas. Depois eu falo para vocês porque nossa lei de cotas, eu sei que é conhecida e chamada, mas eu insisto um pouco em chamar em sistema de cotas, e vou falar isso para vocês depois. Mas eu queria dizer que eu estou com muita sede, e aqui não ofereceram. Ai, está aqui a água. Essa aqui é a do Dari? Ah, não, é porque eu vi aqui, estava do professor Dari. Depois eu vi outro copo e pensei que fosse dele. Pode falar? Eu gostaria de pedir a gentileza de todo mundo que estiver transitando não passar na frente da intérprete, porque atrapalha a hora da tradução. Passa por trás dela para que a pessoa que tem deficiência auditiva consiga continuar acompanhando. Muito obrigada. Quem for fazer alguma pergunta pode me chamar, se mas vai falar que eu trago o microfone. Tá? Muito obrigada pela chamada. Eu recebi aqui essa observação, mas foram tantas as emoções, né? E queria pedir desculpa para o pessoal que está aqui. Bom, então vamos lá. Nós falamos já da legislação, das normas, o impacto da Covid. Quero dizer para vocês também que nossos estudos indicaram que a primeira vez que na trajetória da inclusão das pessoas com deficiência desde 2000 no mercado de trabalho, a primeira vez que houve um retrocesso, esses dados que estavam, né, numa ascendência, esses dados foram realmente muito prejudicados. As pessoas perderam postos de trabalho durante a Covid. As pessoas com deficiência, muito mais do que as pessoas sem deficiência. E foi o único período, eu tenho os dados e tenho o gráfico, eu vou mostrar para vocês também. E sobre as negociações coletivas, que aqui é um assunto que o nosso querido Clemente me falou várias vezes, não deixe de falar da negociação coletiva, negociação coletiva, negociação coletiva. E, realmente, nós temos um trabalho da negociação coletiva, que é o que eu vou parar aqui para falar com vocês sobre ele com mais calma. Tá? Eu acho que merece. É um trabalho que a gente precisa ver a atuação dos sindicatos na questão da inclusão das pessoas com deficiência. Nós temos um link de acesso. Essa apresentação ela vai ser depois repassada para o Clemente, ele vai distribuir para todos os participantes. Tá? Então, as pesquisas, eu vou destacar aqui as 3, que pessoas com deficiência e trabalho, que foi a pesquisa que o Dari falou, que é a primeira pesquisa que nós fizemos no estado de São Paulo, junto com o Ministério Público, com o apoio do Ministério Público. Então, essa pesquisa ele faz esse trabalho. População, trabalho. O que é que está acontecendo? Empresa, quantas pessoas em cada município com deficiência nós temos? Quantas pessoas em idade para o trabalho nós temos? Quantas empresas tem naquele município que deve cumprir a cota? Qual a cota e qual o número? Gente, isso é fantástico. Essa informação ela é riquíssima, porque você que está aqui, que é de um município, Valinhos, vai lá e vai olhar a sua situação. Então, esse dado está no Observatório do Trabalho. Então, foi um trabalho que, por fim, ele saiu a publicação de um livro, e esse livro ele traz detalhado, ele está no site, e tem detalhe de todo o estudo que foi feito. E o Observatório do Trabalho complementa. Negociações coletivas de direitos para os trabalhadores com deficiência, que eu vou falar mais na frente, mas nós tivemos também um apoio aqui, foi um trabalho coordenado pelo professor Dari, e com o DIEESE e o Ministério Público do Trabalho. Isso. E o último trabalho, mapeamento, último não, que é penúltimo, né? Mapeamento e análise dos dados estatísticos do emprego das pessoas com deficiência do Estado de São Paulo, que eu acho que merece também, né, falar um pouco sobre ele. Então, vamos lá. Esse mapeamento, antes das negociações, porque ela é mais extensa, o mapeamento e análise dos dados estatísticos do emprego no Estado de São Paulo. Né? O objetivo dele foi exatamente isso, fazer o mapeamento do Estado de São Paulo. Como nós trabalhamos anteriormente o período de 2010 a 2020, no primeiro trabalho, esse aqui foi de 2021 a 2022. E algumas informações nós conseguimos
com a atualização, que nós não tínhamos ainda a RAIS quando nós fizemos a RAIS de 2023, mas o nosso estudioso nessa área da econometria conseguiu resgatar os dados do novo CAGED, e aí a gente fazer a movimentação dos trabalhadores dos dados do CAGED em 2023. E os resultados dele, aqui também tem um link, e eu vou mostrar aqui para vocês uma informação que eu acho assim incrível. Quando nós falamos da legislação que vocês conhecem, da cota, que as empresas com 100 ou mais empregados ela têm que cumprir de 2% a 5%, contratar as pessoas, né, de acordo com o número de funcionários da empresa, de empregados da empresa, nós temos o seguinte: no estado de São Paulo, de acordo com o nosso estudo, em 2022, nós tínhamos em torno de 13 mil empresas que deveriam cumprir a cota. Que essas empresas estavam sediadas no estado de São Paulo. Ora, toda empresa tem sua filial, normalmente. Tem alguma sozinha, mas uma empresa com 100 ou mais empregados, né? E essas filiais, elas fazem parte dessa computação. Eu tenho que somar o número de estabelecimentos que se tem no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, que são filiais, são estabelecimentos, são decorrentes dessas empresas que têm que cumprir a cota. Eu acho sábia essa lei, quando ela trabalha dessa forma, porque é uma questão cultural. Você não pode estar apenas pensando no estado de São Paulo e dizer, as pessoas estão dentro do estado de São Paulo. Não. Nós temos uma pesquisa que mostra o estado de São Paulo, sim, é uma forma de fazer uma pesquisa. Mas quando a gente fala de cota, a gente tem que pensar no país como um todo, tá? Então, foi isso que a gente viu. Quantas empresas vocês acham que correspondem, né, que somam para que a cota seja cumprida em São Paulo? 92 mil estabelecimentos. 92 mil estabelecimentos. São as empresas que estão filiais no próprio estado de São Paulo, filiais em outros estados, que é esse mapeamento que nós vamos fazer agora, não só em São Paulo, mas no Brasil. Um cruzamento perfeito vai ser ótimo, né? E tem uma outra informação. O número de vagas previstas, ocupadas e não ocupadas, no total dos estabelecimentos das empresas, tá? Com matriz no estado de São Paulo. Então, nesse período 2022, foram previstas 336 mil vagas de emprego, postos de trabalho de acordo com a cota, para as pessoas com deficiência. Foram cumpridas 153 mil, isso quer dizer 45,5%, e 54,5% não cumpriram a cota. Agora, o interessante vai ser o próximo gráfico, tá? Não é gráfico, é uma tabela. Isso aqui diz o quê? Eu trouxe aqueles dados para lá, vagas previstas, vagas ocupadas e não ocupadas. Que população com deficiência nós temos de 16 a 64 anos no estado de São Paulo? 1.800.000 pessoas. Quantas em outras unidades da federação? Mais de 6 milhões. Essas unidades, nós estamos falando das unidades onde tem filiais das empresas. Então, foi feito esse mapeamento. Esse trabalho, assim, eu acho que é um trabalho fantástico, porque e aí a gente tem no observatório cada localização dessa, com o número de pessoas, né, com a posição da empresa e a posição da população. Bom, esse trabalho continua, ele está sendo atualizado agora. Nós estamos trabalhando, além dos estados, que o professor Dari falou, que nós vamos atuar na pesquisa do Brasil. São Paulo também faz parte, e ele já está sendo feito a atualização desses dados. Agora, sobre as negociações coletivas.
eu falei tanto aqui, falei do Vinícius e o professor Dari também fez referência. Eu quero dizer que o Vinícius, em 2019, ele disse o seguinte: a situação do país, ela estava, nessa época, né, que a gente sabe da reforma trabalhista, a gente sabe o que aconteceu com a reforma trabalhista e o que poderia ter causado, talvez, num grau bem pior, Clemente, até, em termos de negociações coletivas, para as empresas que devem cumprir a cota, nós vimos que a alteração no quadro econômico, político, social, naquela época do país, isso foi um estudo feito estava eu, Vinícius e Malu, na época, então a gente viu que precisava saber que impacto ia ter para as pessoas com deficiência. E aí, considerando exatamente a aprovação de leis novas, alteração, a aplicação de leis novas por conta da reforma trabalhista e de alterações, né? Inclusive a prevalência do negociado sobre o legislado naquela época em relação à pessoa com deficiência. Em relação às pessoas com deficiência, a gente viu que isso ia trazer um prejuízo muito grande. Nesse trabalho aqui, riscos potenciais, nós discutimos 3 temas. Terceirização, porque foi quando aí foi enfatizada a questão das atividades fins para a terceirização. Como é que ficaria isso para as empresas que têm que cumprir a cota? Então, isso foi um estudo nosso. Trabalho intermitente, que esse sim, graças ao movimento de todos e ao próprio Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, a gente, hoje, trabalhador contratado como modalidade de trabalho intermitente, ele não conta para a cota. Então, isso é bom frisar, mas isso, naquela época, não. Então, foi uma discussão, porque é que trabalhador intermitente, que é aquele que tem o seu contrato, está registrado, mas ele só é remunerado quando ele trabalha. Então, quando você olha na RAIS, você tem vários trabalhadores que estão com registro e você olha, cadê a remuneração desse trabalhador? Salário não tem, porque ele não foi chamado para trabalhar, mas ele está contratado, então ele não pode fazer parte da cota. Tá? Isso foi muito importante lá, e esse trabalho foi de 2019, participou de vários congressos, foi muito interessante. E as negociações coletivas. Ora, as negociações coletivas, elas chamavam, porque quando nesse período, inclusive foi antes de 2019, de 2017 a 2019, eu saí do mestrado, estava novamente no Ministério do Trabalho, e fui assumir o serviço do setor de relações de trabalho. E ali eu lia, meus olhos batiam, olhavam o quê? Cláusulas sobre pessoas com deficiência. Eu olhava para uma negociação, mas os meus olhos eram impressionantes. Eu fazia uma leitura rápida, já via. E eu comecei a perceber também, naquelas cláusulas, que cláusulas eram aquelas. E aquelas cláusulas foi um trabalho muito bacana que nós encaminhamos, todo esse levantamento que nós fizemos das cláusulas que eram contrárias à lei de cotas, que eram cláusulas que objetivavam reduzir a base de cálculo da cota. Uma empresa que dizia o seguinte: olha, eu não posso, eu tenho que excluir da minha base de cálculo aqueles funcionários, e dava exemplos, e colocava os funcionários na cláusula como faxineiro, cozinheiro, não sei, eram todas as funções. Eu vi todas as funções ali escritas naquelas cláusulas. Então, isso é preocupante. Isso foi exatamente logo a reforma trabalhista. E, desse trabalho, nós partimos, a convite do professor Dari, a também fazer parte desse estudo, que não foi só com pessoas com deficiência, nós temos foi publicado um livro, e esse livro também está no site, sobre as negociações coletivas
não foi vista só de pessoas com deficiência, né? Como eu falei, mas de todos os campos. E o que eu quero dizer para vocês que esse trabalho foi muito interessante, esse último, porque nós fizemos de 2016 a 2000. Primeiro olhamos as cláusulas de 2016 dos instrumentos coletivos e as cláusulas dos instrumentos coletivos de 2019. A diferença é impressionante, porque em 2019, o que não estava previsto antes, você pode dizer que eu tenho que terminar. Em 2019, o que não estava colocado em 2016, em 2019, apareceu assim, né, na maioria das cláusulas, que dizia o seguinte, era sobre a base de cálculo, que deveria ter redução da base de cálculo na cota. Então, vocês entendem. Se eu tenho hoje, o que é que diz a legislação? Qual é a minha base de cálculo? Eu tenho de 2% a 5%, depende do tamanho da empresa. Então, se eu tiro daquela empresa aqueles funcionários que eles dizem, olha, já que eles não podem, na visão deles, eles não podem cumprir a cota, porque eles não têm condições, capacitismo, entra aí, muito claramente, já que eles não podem cumprir a cota, a gente tem que reduzir o número de nossos funcionários. A nossa base de cálculo não vai ser mais 100, porque desses 100, eu tenho 20 funcionários que são faxineiros, e faxineiros não pode ter deficiência. Cozinheiro não pode ter deficiência. Ou, não, como eu disse para vocês, tem várias funções, né, que eram colocadas lá, nós fizemos até um recorte e colocamos isso no trabalho, tá? A cláusula escrita. Tem uma não só uma, que diz claramente que a empresa, ela só deve realmente cumprir a cota se o sindicato encaminhar as pessoas com deficiência para a empresa. Porque se o sindicato não encaminhar as pessoas com deficiência, eles não têm a obrigação de cumprir a cota. Então, cláusula dessa forma. Cláusula que diz o seguinte, ora, dessa forma, se a empresa vai cumprir a cota de acordo com a legislação, mas se ela não tiver condições, que a gente colocou isso como condicionalidades, apenas se ela tiver condições administrativas, técnicas e financeiras para contratar as pessoas. Então, se ela... Isso está no instrumento coletivo. Se ela não tiver condições administrativa, técnica ou financeira, ela diz, olha, eu não vou cumprir a cota porque está aqui. Na negociação foi discutido isso aqui, no instrumento coletivo está aqui. Então, isso é um absurdo. Então, essas cláusulas, isso que eu estou falando para vocês, esse problema foi levado para o Ministério Público do Trabalho, para assim, né, desenvolver as suas ações que são pertinentes para reverter esse quadro. Eu vou mostrar só para vocês aqui, que eu já falei, né? Aqui está a apresentação, não sei se eu estou na frente da apresentação, mas só para chamar a atenção aqui, que nós chamamos cláusulas restritivas, que elas tratam de duas especificidades, redução da base de cálculo e restrição da aplicação da lei. Né? E, assim, colocam vários argumentos para que a lei não possa ser cumprida. E as normas, como eu falei agora, essa empresa, ela é cópia em todos os instrumentos de trabalho. Tem instrumentos de trabalho, você pega de outros estados, é a mesma frase, com a mesma pontuação, com o mesmo erro, se tiver, é a mesma. Quando trabalha com condicionalidade. O livro que está no site é esse, né? O Dari, que fez essa coordenação. E aqui, eu só quero chamar a atenção, o número que eu quero chamar a atenção, é nesse restringe, que foi só apenas em 2019, com a redução da base de cálculo da cota. Então, das cláusulas que nós estudamos, nós temos no trabalho toda a metodologia, o número de cláusulas que entraram para essa análise, que foram mais de 1000,
e que depois a gente teve que fazer uma leitura, uma redução, porque nem sempre a palavra deficiência quer dizer alguma coisa relacionada com a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Enfim, nós tivemos um aumento de restringe por condicionalidade 24, em 2016 eram 78, essa que eu falei, condições técnicas administrativas e financeiras. Então, eram 78 em 2016 e isso foi para 24. Por quê? Porque eu encontrei algo melhor. Eu posso reduzir a base de cálculo, faz mais sentido. Aí, em vez de usar aquele texto que eu falei para vocês, foi utilizado a redução da base de cálculo. Bom, esse trabalho nós publicamos, ele é bastante utilizado, né, em estudos sobre negociação. Nós devemos pensar, refletir, sabe, e entender, né, qual é o papel do sindicato. A gente percebe, sim, que tem sindicatos atuantes, como nós percebemos, sim, que tem empresas, que a gente vê pelo resultado, empresas atuantes, que estão ali, que defendem a cota, que contratam. Nós temos sindicatos que também veem isso, com excelentes cláusulas, não só de cumprimento de lei, mas também de fazer o lado positivo, que ações afirmativas eles podem fazer. Então, eu acho que é isso, é um refletir aqui, um pensar para a gente saber como pode melhorar essa situação. Eu vou chamar agora o Pedro Daniel, que ele vai continuar com esse tema. Por favor, Pedro. O Pedro Daniel, ele é advogado, professor, está no núcleo de pesquisas, e ele fez um trabalho depois que chamou a atenção, e aí a gente fez um recorte, não é isso, Pedro? Com isso aqui, eu gostaria que o Pedro complementasse. Obrigado, Guirlanda. Não vou demorar muito para falar essas brevíssimas considerações, mas eu peço até desculpas para a Guirlanda, porque em um determinado momento eu tive que me ausentar para pegar mais cadeiras para o professor Dari, por conta que o evento é tão bem sucedido que a gente precisou ampliar o nosso espaço. Então, a gente fica muito feliz. Muito obrigado por vocês nos darem esse momento, né? Então, Guirlanda, obrigado pelo convite. Na verdade, isso aqui é uma brevíssima colocação sobre uma nuance do que a Guirlanda estava dizendo a respeito claro, tanto da atividade sindical, que ela é facilmente mapeada, porque do ponto de vista do registro dos instrumentos coletivos, eles ficam catalogados, portanto, nas bases do Ministério do Trabalho, e ali você consegue, de alguma maneira, obter esses dados a partir de chaves de pesquisa, não é? Então, isso não passa despercebido das investigações, não é? Então, pessoa com deficiência, você encontra, naturalmente, cláusulas nesse sentido, né? As investigações do ponto de vista das convenções coletivas, a Guirlanda já analisou o quanto que elas puderam flexibilizar essa cota, ou pelo que a Guirlanda analisa na sua tese, esse sistema de cotas no Brasil. Mas é claro que também o mercado de trabalho, como o CESIT indica, os estudos do professor Dari, não é? O mercado de trabalho no Brasil ele é heterogêneo, ele não é um bloco monolítico, e, portanto, existem desigualdades, sejam elas do ponto de vista do território, sejam elas do ponto de vista das ocupações, não é? E aqui das categorias, professor Dari, não é? De modo que aquilo que foge dessa previsibilidade jurídica, digamos assim, não é? Dessa proteção normativa, isso a gente tem que também se preocupar a partir de outra linha de pesquisa que o CESIT organiza, inclusive muito impulsionada pela professora Magda Biavaschi, não é? Que hoje ela não veio presencialmente, mas está acompanhando remotamente, que ela aborda os aspectos jurídicos, digamos assim, dessas problemáticas. E, Clemente, também a questão da judicialização, porque, de alguma maneira, os órgãos de proteção ao trabalho, eles acabam atuando nisso a partir
dessa atuação tanto do Poder Judiciário, não é, como de outras esferas que não sejam exatamente processuais, vamos pensar assim, justiça do trabalho, vamos pensar assim. Mas, quando isso se torna, por exemplo, objeto de uma demanda na justiça do trabalho, não há dúvidas de que vai ser uma demanda que não vai ser o próprio sindicato que ele vai impulsionar. Tá? Então, aqui eu já assinalo para vocês que essa demanda, que ela eventualmente venha à tona, ela vai ser uma demanda que ela vai ser realizada e organizada pelo Ministério Público do Trabalho, tá certo? Antes de eu te passar a palavra, eu só cometi um equívoco, até por conta desse nosso tempo que a gente fica até ansioso em falar tantas informações, eu não fiz a minha autodescrição, eu peço desculpas a vocês. Eu sou um homem branco, eu tenho barba e cabelo comprido, óculos preto redondo, eu estou vestindo um casaco de frio das cores vermelha, branco e azul, eu estou também usando pulseiras de bolinhas coloridas, a minha calça é preta e o sapato é preto. Eu esqueci de fazer essa autodescrição, peço desculpas. Por favor, vamos. Fica a seu critério. Pois não. O que eu queria perguntar para você é referente à questão de cotas. A cota, obrigatoriamente, a empresa ela tem que contratar a pessoa como CLT ou ela pode contratar uma empresa terceirizada que forneça essa quantidade de pessoas com cota? Sim. O seu nome, como é mesmo? É Vitor. Vitor, eu, até por uma coisa assim, até de logística, esse é um tema dos mais importantes que nós temos nessa discussão. E se, Vitor, se você nos permitir, a gente gostaria de abordar ao final essa problemática, porque ela é muito central, mas eu já indico para você que esse procedimento que o senhor descreveu é um procedimento de burla da legislação do trabalho. Por quê? Porque seria muito cômodo para a empresa não contratar o trabalhador como empregado, tá certo? Utilizando qualquer mecanismo de fuga do vínculo de emprego para não cumprir esse direito social. Mas esse tema a gente vai, meio que assim, juntando todas as contribuições, a gente vai abordar daqui a pouco. Tá bom, Vitor? Mas eu já assinalo esse caminho para você, tudo bem? E, amigos e amigas, então, qual que é o caminho dessa nuance da pesquisa, que ela foi uma nuance mais ligada ao judiciário, poder judiciário, trabalhista, naturalmente, né? Por quê? Essas cláusulas das convenções coletivas, que elas são objeto de impugnação, eventualmente, né? Porque também precisa chegar ao conhecimento dos órgãos de proteção. Então, de alguma maneira, também tem que ter essa atuação proativa, que ela é bastante proativa de acordo com as políticas, né, que são instaladas nessas organizações, né, sobretudo o Ministério Público do Trabalho. Então, nós fizemos uma pesquisa para saber, o que o Ministério Público do Trabalho, portanto, ele está analisando. Né? E essa pesquisa, então, ela veio também nessa linha de atuação também tanto do CESIT, agora do Núcleo, também realizada pela doutora Rita, né, que está aqui também, que daqui a pouco vai falar a próxima etapa da pesquisa, a professora Magda também, e a gente fazendo essa abordagem. Né? Aqui, o que nós fizemos? Então, como todos e todas sabem, a reforma trabalhista ela tem um dos seus pilares, o chamado negociado sobre o legislado. Mas isso, tão embora seja um sinal dos maus tempos de novembro de 2017, não apenas, não é? Aquele cenário de crise profunda nacional, em que nós já tínhamos passado por um golpe contra a presidenta Dilma e, posteriormente, o desmonte de direitos sociais. E verdadeiramente, se nós pensarmos bem, Clemente, a reforma trabalhista ela não é a Lei 13.467. Ela é também a reforma da Previdência, ela é também o teto de gastos, não é? Então, ela é um conjunto, digamos assim, de ataque contra os direitos sociais. Mas o professor Dari, desde a sua tese de doutorado, o professor assinala que esse negócio do negociado sobre o legislado é uma ideia já que ela vem sendo dita há décadas, não é? Nas décadas de neoliberalismo, mas ela toma força na reforma trabalhista, como se fosse um vírus mesmo inoculado no organismo social, que ele vem à tona quando você tem um golpe, quando você tem uma fragilização da democracia. E isso é sistemático na história do Brasil, não é? E, portanto, essas coisas ficam ali, digamos assim, ocultas, mas elas afloram. Por isso que a nova pesquisa que o grupo está organizando também,
para os próximos meses, ainda não está pronta, não é? É sobre os ataques à lei de cotas, não é, Guirlanda? Porque isso, de alguma maneira, também está frequentemente sendo proposta, sem a gente saber as proposituras dos ataques à lei de cotas, ou pela Guirlanda, o sistema de cotas, que está correndo nos bastidores do Congresso Nacional, e ela vem à tona, às vezes, com uma pauta jabuti da vida, uma norma assim, aí aprova uma legislação que ela é alheia a esse tema, e, eventualmente, tem ali uma cláusula na norma que ela fala sobre a fragilização de uma lei de cotas, sabe? Então, essas coisas, elas existem, elas precisam ser percebidas por nós. Mas eu vou me apressar para passar a palavra, devolver a palavra para também a Rita expor. O que nós verificamos nesse sentido? Com o primado do negociado sobre o legislado, o que ficou, o que veio à tona? Verdadeiramente, no sentido político, era, evidentemente, a fragilização dos sindicatos por meio do desfinanciamento, e muitos sindicatos, eles foram tão enfraquecidos nesse momento que eles perderam boa parte dos seus recursos para tocarem as suas atividades, muitos deles, inclusive, entregando sedes. Todos nós sabemos desse cenário, não é? Mas, ao passo que isso acontece, tá certo? Você também vai ter uma negociação coletiva com uma correlação de forças mais desfavorecida, e esse tipo de cláusula pode tender a vir à tona. Então, politicamente, essa que talvez seja uma interpretação desse cenário, em que a Guirlanda já expôs, começaram a surgir, e não apenas no marco da reforma trabalhista, cláusulas que elas tratavam dessa circunstância, tá certo? Mas a cota ela vai ser flexibilizada, a cota vai ser relativizada, não é possível colocar uma pessoa com deficiência em determinadas ocupações e assim por diante, não é? Pois bem, quando isso vem à tona, o que cabe aos órgãos de proteção ao trabalho, não é? Além de fiscalizar, também eventualmente impugnar. E daí existe um método que nós debatemos de uma maneira até aprofundada, e esse trabalho já existe, ele está referenciado nesse slide, que ele foi inclusive publicado num evento que nós participamos do Enabet no ano passado em Florianópolis, né? Nesse ano ou no ano passado? Foi no ano passado, né? E esse trabalho ele foi interessante porque nós verificamos o seguinte, não é? Tá, o que o Ministério Público do Trabalho, o MPT, o que ele faz? O que os procuradores e as procuradoras fazem, inclusive nesse setor que é a cor de igualdade que já foi tratada aqui, não é? Impugna uma cláusula específica da convenção coletiva, tá? Claro, pode sim. Aí, a Guilherme, só volto só um pouquinho, eu já vou me acelerar aqui. Olha só, como que nós fizemos esse método, não é? Como essa é uma ação específica que ela é proposta por esse ator social, que é o Ministério Público do Trabalho, nós colocamos como marco a própria discussão do Supremo Tribunal Federal sobre o negociado sobre o legislado, que tem o tal do tema 1046, que eu acho que vocês tomem nota desse tema, o tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, que ele trouxe uma interpretação sobre constitucionalidade do negociado sobre o legislado, não é? Bom, eu já afirmo para vocês, isso foi dito que é constitucional, sim, mas ficaram algumas ressalvas que a Guirlanda trata disso na sua pesquisa, que fica excluída dessa possibilidade ampla de negociação sobre a lei o tema da pessoa com deficiência, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, em 2022, nós sabemos, aqui não estamos fazendo uma ode ao Supremo Tribunal Federal, porque todos e todas sabem que as decisões no sentido trabalhista do Supremo são de flexibilização. São decisões que elas corroem a legislação do trabalho e a teia protetiva. Mas, o que nós tínhamos visto? Antes desse marco, que o Supremo ele tinha definido essa circunstância que exclui da possibilidade de negociar as pessoas com deficiência, nós até encontramos acórdãos, tá certo, da Justiça do Trabalho que permitiam a flexibilização. Mas depois dessa decisão do Supremo, e portanto isso fica evidenciado o quanto que as decisões do Supremo são influentes, tá certo, no sentido do que a Justiça do Trabalho, inclusive, vai realizar, nós verificamos que depois desse marco, com essa decisão, não existiram mais decisões para flexibilizar a cota. Essa pode ser, inclusive, uma interpretação que nós
poderíamos adotar, se o Supremo Tribunal Federal tivesse decisões protetivas no sentido do trabalho, nós teríamos um reflexo generalizado no Brasil. Mas esse não é o resultado. Mas a propósito desse tema, essa decisão foi influente, então depois desse marco, você zera a possibilidade de o judiciário validar as cláusulas de flexibilização. Isso foi um resultado interessante. E, Guirlanda, desculpe eu me estender, só para mostrar aqui o que essa amostragem, né, Guirlanda, tratou no sentido temático, digamos assim. É claro que vocês vão me perguntar quais são as especificidades dessas cláusulas, mas, na verdade, a pesquisa ela é mais ampla, ela está sendo aprofundada. Mas já saibam, as categorias que estão ou já foram, tá certo? Que já trabalharam esse tipo de possibilidade, o que foi impugnado na Justiça do Trabalho. O primeiro lugar é a segurança privada. A segurança privada, ela é a principal ré, as empresas, não é? E os sindicatos, porque fazem cláusulas nesse sentido, dizendo que a segurança patrimonial não pode ser realizada por pessoas com deficiência, tá certo? Então, essa é a campeã. Então, é o maior número de acórdãos, teve uma atuação proativa nesse sentido. Depois, o transporte também ocupa esse protagonismo junto com o asseio e conservação, tá certo? Então, essas convenções coletivas tratando dessa abordagem que a Guirlanda falou. Na área da educação, por incrível que pareça, também apareceram sinais desse tipo de flexibilização. A terceirização, que o senhor Vitor tratou, essa temática, que é uma temática que nós não podemos deixar de abordar. Aeronautas, embora uma circunstância, mas é que, amigos, quando esse tipo de ação ela acontece, ela é contundente. Essa amostra ela pode ser ampliada e a gente pode investigar isso. Aeronautas, tão embora tenha um sindicato nacional de aeronautas, porque os aeronautas eles têm uma característica muito particular nesse sentido, não é? Mas aqui você está lidando com as tripulações, tá certo? Então são as pessoas que estão voando, não é? E daí tem essas alegações frequentes. Vitor, só um minutinho, viu? Das terceirizações, não é? Da construção civil. A construção civil também aparece nesse mapeamento que nós fizemos, mas hoje eu não tenho muitos detalhamentos a respeito. Não pode, como deve, porque a legislação ela é ampla para os setores de uma maneira generalizada. Não é? A lei não apenas permite, como ela impõe, tá certo? Agora, vamos lá. Extração mineral também é uma hipótese, assim como as indústrias, a saúde, telecomunicação e tudo mais. Ou seja, também é pertinente nós verificarmos aonde está acontecendo setorialmente essa flexibilização. Amigos e amigas, eu tomei muito tempo, eu sei que eu me estendi, Guirlanda, mas muito obrigado pela atenção, viu? Obrigado. Desculpa, eu não lembro. Eu gostaria de, para continuar, a Rita, por favor. É a Rita de Cássia. A Rita de Cássia, ela é pesquisadora do Núcleo. Ela é desembargadora do trabalho da TRT-15 aposentada e está, né, uma honra ela estar com a gente no Núcleo. E ela fez a sua defesa o ano passado de sua dissertação. Bom dia, todas, todos. Fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 58 anos, eu tenho os cabelos com mechas, assim como a Guirlanda, acima dos ombros, uso óculos marrom, de armação marrom, estou vestindo um casaco longo bege e uma echarpe, mulheres, acho que chama echarpe, colorida, fundo branco e bem colorida. Eu estou aqui em pé, acho que todas as pessoas com baixa visão conseguem saber de onde vem o som, né? Nós todos estamos falando aqui da frente, atrás de nós é que está o telão aqui, a tela onde está passando os slides da Guirlanda.
O que não se viu, o que ninguém pode ver é que eu estou nervosa, bastante nervosa. Eu não sou professora. Depois, então, do Pedro Daniel, que mesmo falando rápido, ele tem uma oratória maravilhosa, e eu não sou da área, não sou professora e não costumo falar, na verdade, né? Então, fico tensa, nervosa, talvez consiga disfarçar um pouco para vocês, mas... na verdade, como a Guirlanda antecipou, na verdade, o CESIT tem além de tudo que já se disse, o CESIT tem uma tradição e uma vocação de atrair pessoas de outras áreas que não da economia, né, das ciências sociais, da história e tal, e o pessoal do direito também, e eu soube do nascimento do núcleo, embora estivesse longe, lá em 2017, não estava aqui. Quando eu entrei em 2021 na pós-graduação, o núcleo era a Guirlanda e mais uma pessoa. Então, hoje falamos tanto, né? Parece então que podemos produzir tanto. Hoje é muito atual, né? A chegada do Rafael, do Pedro, é bastante recente, né? Eu entrei em 2021 e era pequenininho o núcleo, mas eu queria lançar aqui a minha extrema admiração, tanto pelo Dari quanto pela Guirlanda, que seguram o CESIT e o núcleo, assim, na unha, né? E parabenizar o Clemente também por essa iniciativa, esse trabalho maravilhoso. Feliz de ver pessoas aqui, inclusive pessoas com deficiência, que eu estou acostumada a participar de eventos, muitas vezes não falando, mas em que não há pessoas com deficiência, a gente não vê pessoas com deficiência no nosso meio. É uma coisa muito recente a gente começar a ter um pouco da deficiência. Eu queria até mencionar também que eu tenho um sinal, eu tenho um sinal entre os surdos, o meu sinal é assim. Mas é isso. Bom, o meu trabalho, eu quis falar sobre a pessoa surda por uma questão do interesse pessoal, familiar, pelo que eu conhecia do trabalho de pessoa surda, a dificuldade de ingresso, a dificuldade de permanência no emprego, a dificuldade de sentir pertencente, né, aos ambientes, às condições de trabalho. Então, a minha preocupação não era inicialmente com o mercado de trabalho, mas com condições de trabalho de pessoa surda, né? E a minha ideia era fazer um trabalho, principalmente pesquisa de campo, fazer entrevistas e também a jurisprudência, porque eu trabalhava na justiça, né? E acabei mudando ao longo do percurso, e acho que agora, com a vinda da Anaí, que é uma pessoa surda, e ela é oralizada, porque tem implante, então a pessoa e que trata do capacitismo, na verdade, ela foi a primeira pessoa a falar em trabalhos acadêmicos, foi a primeira pessoa a falar em capacitismo do Brasil. E nós estamos trazendo e vamos tentar fazer, o que eu gostaria muito de ajudá-la nesse trabalho de pesquisa de campo para que as pessoas com deficiência falem sobre o que passam, né, no ambiente de trabalho. Mas Anaí, o nome dela é Anaí Guedes? É a Anaí Guedes. Eu já tive a oportunidade de ler os textos dela, né? Já antes, né? Em anos anteriores, que eu fazia pesquisa, né? Sobre a pessoa com deficiência, sobre o seu potencial. E eu já tive a oportunidade de ler os textos da Anaí. E eu, quando você falou Anaí, eu aqui na minha cabeça, será que é a Anaí Guedes? Pena que ela não está aqui hoje, né? Pois é, ela é uma referência, sem dúvida, todo quem escreve a respeito sempre lê o trabalho dela, e a gente vai ter essa sorte aí de trazê-la, acho que vai ser bom para a Unicamp, vai ser bom para ela também, para a gente vai ser ótimo para o núcleo, né? E eu, ao longo do meu trabalho, do meu estudo, eu acabei mudando totalmente o percurso. O meu trabalho não tem uma pesquisa nem quantitativa, nem qualitativa exatamente, mas é uma revisão de literatura e de legislação, e eu senti um pouco essa necessidade, porque eu mesma, atuando na Justiça do Trabalho, via muito poucos processos de pessoas com deficiência, pessoas surdas pouquíssimo, e a gente não tinha, eu não sabia de muita coisa que eu aprendi depois de iniciar os estudos aqui, lá em 2021. E eu comecei a perceber que atores na justiça
E também, até no próprio estudo da economia, e também as pessoas que atuam no ramo, precisavam dialogar. Eu achei que era possível que o meu trabalho falasse tanto de conceitos básicos, princípios básicos, como de uma análise e interpretação da lei, que poderia, de certa forma, dialogar com todos esses atores. E a minha preocupação, então, foi essa questão de ter uma formação anticapacitista, e eu acabei, então, falando sobre muita coisa dentro dessa dissertação, mas sem que seja uma pesquisa específica qualitativa e cheia de dados, né? Só uma curiosidade é que, quando eu comecei a pesquisar a jurisprudência, não adiantava muito ver a jurisprudência do TST, porque o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, não analisa fatos, né? Então, são só questões jurídicas. E como eu queria tratar das demandas dos individuais, né, das ações individuais dos trabalhadores, não chegava muito ao TST. Então, eu queria pesquisar no segundo grau, no Tribunal Regional. E quando você faz uma busca com a palavra surdo ou surda, o que mais aparece é xingamento. Então, o que a gente mais vê são trabalhadores que não têm deficiência, pedindo indenizações, reparação de danos morais, porque foram maltratados pelo chefe, xingados de burro, você é surdo, você é surda. Então, aí você vê como é que é a questão do capacitismo, e confirmei que eram muito poucas as ações em que havia mesmo um pedido de pessoas surdas, e que o objeto da ação tivesse uma relação com essa condição, porque às vezes os próprios advogados erram na forma de postular, chama de surdo-mudo, mas não fala de alguma questão que não tem nada a ver, e não vai à lei de cota, a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, acabou que eu vi essa curiosidade, né? Então, o termo surdo, que para algumas pessoas é a própria identidade dela, né? A gente sabe que os surdos não oralizados, sinalizadores, que usam libras, tem o termo surdo como até orgulho, porque a sua identidade para a maior parte das pessoas, um xingamento, né? Isso é uma questão do capacitismo que a gente tem que enfrentar, né? E aí é isso, uma das questões que eu quis tratar foi do capacitismo, que eu acho que a gente vai conseguir aprofundar agora mais nesse trabalho do projeto da FAPESP, mas eu quis abordar o capacitismo assim, no sentido de que todas as formas de preconceito e discriminação, o racismo, o machismo, as fobias todas, né, tudo que a gente sabe, tem surgido cada vez mais, tem estado no debate cada vez mais, e lá, quando eu comecei a escrever 2022, eu achava que o capacitismo ainda estava muito restrito a um grupo dos ativistas, os movimentos. A gente na justiça, por exemplo, ouvia muito pouco, no meio do direito, a gente não falava, né? Então, eu achei importante trazer o capacitismo como uma categoria interessante, importante de análise, para a gente começar a usar mais no discurso, né, o termo capacitismo. E eu analisei dentro da tentativa de aproximar o tema da economia. Gente, eu não sou capaz de fazer uma tabela. Eu não falo de números, a economia realmente não, e a matemática, essas coisas, tem questões que eu não sei nada. Mas a minha tentativa foi tratar do capitalismo, né, que a gente estuda aqui, que na verdade o capitalismo é a dança que todos nós dançamos, né, que não tem como, o regime que rege tudo, né, a forma de produção. Como o capacitismo está intimamente relacionado ao capitalismo como uma forma específica de exploração da força de trabalho, o que pressupõe um trabalhador produtivo, eficiente, com uma performance perfeita, e uma ideia, né, que é capacitista, de que a pessoa com deficiência é o contrário disso, ela é a ineficiência, ela é a não produtividade, ou a pouca produtividade. Então, eu quis aproximar essa ideia de que o capital... Depois as discussões já existem, a própria Anaí trata disso bastante, no sentido de que o capacitismo está muito relacionado ao trabalho e à nossa forma de trabalho. Então, se também as pessoas prejudicadas, marcadas pela questão da raça, com outros marcadores, também se prejudicam
em políticas públicas variadas e no mercado de trabalho, a pessoa com deficiência tem uma situação bastante marcada no ambiente de trabalho por essa questão da exigência de produtividade, de uma performance, né? Então, a ideia de um corpo, uma corponormatividade, que a gente fala, né? Um corpo que é normal e um corpo que é deficiente. Até falo que eu não gosto do termo deficiência, eu não posso falar, já conversamos sobre isso, né, Kaline? Porque é muito difícil você dar ao termo deficiência uma conotação positiva, né? Então, assim, acho que a gente ainda vai chegar num termo melhor, mas que nós, né, não somos nós, está cheio de gente discutindo sobre isso. Mas, então, assim, eu quis trazer, então, também, é uma discussão que eu trago na minha dissertação, quero melhorar ainda bastante essa ideia, mas tratar do capacitismo e o capitalismo como uma análise importante, né? Um diálogo importante para a gente discutir. E, assim, eu também trato alguma coisa a respeito da cota, analisando justamente essas condições, essas razões da resistência empresarial ao cumprimento das cotas, né? Do sistema de cotas. E aí trato exatamente isso, uma suposta alegação de que não dá para contratar para proteger a pessoa com deficiência, pela fragilidade, pela insegurança, né? Ou porque não há pessoas com deficiência, ou porque não há pessoas com deficiência habilitadas e qualificadas, como se a obrigação não fosse da empresa de dar qualificação, de preparar, né? E aí eu faço, então, também uma análise disso, mas eu quis tratar, assim, que dois aspectos que eu acho que são condições de eficácia do sistema de cotas. Uma é a forma, a qualidade da inclusão no ambiente de trabalho, né? E a outra é o acesso à justiça. Então, naquele momento também, a gente ainda não tinha os protocolos, que não sei se vocês conhecem, mas agora os juízes têm, da Justiça do Trabalho, protocolos de julgamento com perspectiva antidiscriminatória, inclusiva e interseccional, inclusive, abordando especificamente também a pessoa com deficiência. Naquele momento a gente não tinha, mas eu discuti isso, a necessidade de que os juízes estejam preparados para bem julgar uma ação, né? Uma ação, a gente fala um acesso a uma justiça qualificada, né? Para entender a demanda. Então, os juízes precisavam se preparar para isso, como forma de conferir eficácia ao sistema público, à política pública de cotas, né? E essa questão da inclusão no trabalho. E aí, capacitismo pode se enquadrar como uma cultura no capitalismo? Eu não sou uma teórica, mas eu acho que é isso. Eu acho que é o que a gente está... É estruturante também. Ele traz uma cultura negativa para dizer não a essas pessoas. Isso. Eu acho que elas se enquadram como uma cultura. É uma cultura, né? Sim. Sim, eu acho que sim. Assim como o racismo, assim, exatamente. Eu entendo também assim. Que eu falo com cultura, a gente pode, né, dá para analisar profundamente o termo cultura, né, na teoria, mas eu acho que é isso, eu entendo que sim também. Mas, então, prosseguindo, quando a gente fala em inclusão no ambiente de trabalho, isso envolve a forma de recrutamento das pessoas, a seleção, né, o acolhimento, a acessibilidade, a identificação das barreiras, a remoção das barreiras. Então, eu tentei analisar todas essas condições que estão... E aí eu faço uma análise da lei, porque a lei, algo que acho que a gente não falou aqui, embora sempre se fale, né? O arcabouço legal, né? A lei, a legislação é muito boa para proteger a pessoa com deficiência. A questão é dar eficácia a ela, né? Então, eu analisei alguns dispositivos, eu menciono até alguma coisa aqui de alguns artigos, né? Eu indiquei aqui, mas não são só eles, mas que tratam que a pessoa com deficiência tem que ser inserida, ela tem que ter, deve ser garantida a permanência e a ascensão funcional. Isso é uma questão que eu vejo com relação aos meus parentes que são surdos, que eles tinham uma ideia muito clara de que eles não têm como ascender. Ele falou, não, eu sou PCD.
Então, eu entrei na empresa, eu sou PCD. Não, mas você não tem promoção? Não, na verdade, entende que não participa dos processos de promoção. Como no caso do surdo, não participa nem das reuniões, não participa de um monte de coisa. Então, dependendo da deficiência, a pessoa entende que ela entrou ali ela fica, porque ela é PCD. Então, a lei garante que não só ingresse, mas que também permaneça, e permaneça com ascensão, igualdade de remuneração, igualdade de oportunidades, né? Então, isso eu quis analisar também, é algo que eu analiso genericamente em relação a todas as deficiências. E aí eu defendo fazer uma dissertação especificamente, tratando de uma forma específica também da pessoa surda, reconhecendo a grande diversidade que existe dentro das deficiências. E isso, tanto a lei, por uma razão interessante, que é a proteção de todas essas pessoas, mas a gente, de uma forma geral, trata a pessoa com deficiência como se fosse uma massa homogênea, como se fosse tudo igual, né? E são muito diferentes. Nós temos pessoas com deficiência que realmente vão, inclusive, gerar, por exemplo, demanda de cuidados das mães, das mulheres. É uma questão para se analisar, né? Porque realmente talvez não tenham nem condições de trabalhar. Aí realmente o que prevalece é o diagnóstico de uma doença e tal, e existe essa pessoa com deficiência também, que envolve outro tipo de discussão. Mas existem pessoas com deficiência que são as deficiências físicas, as questões dos neurodivergentes, tá? É uma diversidade muito grande, e especificamente em relação à deficiência auditiva, é um universo, né? Porque existe a deficiência auditiva que é suprimida o que é reduzida por aparelho, tecnologia assistiva, e tem a surdez da pessoa que nasceu numa família surda, da pessoa que nasceu surda, tem aquela que adquiriu a surdez depois, tem aquela que a família que a família é ouvinte e trata de uma forma completamente diferente. Então, eu entendi, eu continuo achando que a gente deveria analisar, pensando em dignidade inerente à pessoa, né, trabalho decente, inclusão efetiva no meio ambiente de trabalho, a gente entender cada uma das deficiências, e as empresas têm que fazer isso, né? Elas precisam identificar as barreiras para cada uma das deficiências e fazer as adaptações razoáveis e fornecer as tecnologias necessárias para cada deficiência. Então, com isso, eu justifiquei falar da pessoa surda em específico. Eu acho até assim, a gente tem que tomar até esse cuidado de não ficar usando o termo PCD, porque imagina, nós estamos falando de um universo tão grande de pessoas e reduzindo a uma sigla que é redutora, né? Que não é uma sigla que é diferente até do que a gente fala, por exemplo, em relação a gênero e orientação sexual, que a sigla vai aumentando porque é isso, é plural, né? É uma pluralidade. A gente fala, todo mundo é PCD. Né? Então, isso eu acho que desumaniza, então eu trato dessa questão também. E aí fui falar da pessoa surda, que eu tive essa preocupação de falar principalmente da pessoa surda, não oralizada, que depende da Libras para se comunicar. E aí eu trato, assim, a gente vê nessa situação que a gente precisa de um intérprete para falar, e quer dizer, uma pessoa que você tem pessoas brasileiras que conseguiram pela lei legalizar a língua como uma língua corrente no Brasil, e essa legislação é importante porque ela reconhece a existência de uma cultura surda, de uma comunidade surda, de uma identidade surda. Quer dizer, foi um grande avanço. O movimento surdo conseguiu uma grande conquista, mas a gente não aprende Libras. É uma língua que está. Então, nós temos um monte de crianças hoje estudando em escolas bilíngues, que aprendem português e inglês. Por que não tem Libras para as crianças hoje, né? Então, hoje eles continuam sendo estrangeiros no próprio país. Né? Então, no país em que foi reconhecida a língua, conseguiu, mas continuam nessa situação. Né? Dentro da deficiência auditiva e até da surdez, existe muita tensão, né? Existem as pessoas que se incomodam, as pessoas surdas se incomodam, por exemplo, com o descuido com as legendas, por exemplo.
A maior parte agora dos aplicativos, dos dispositivos, como é que fala isso? Coisa online, das redes, consegue fazer legendas ainda, às vezes com erros terríveis, mas consegue legendas. Mas tem muita gente que não sabe Libras. Então, a pessoa que nasceu surda, ela não nasceu sabendo Libras porque ela é surda. Alguém precisa ensinar. Então, a escola que prepara as crianças surdas, que ensina a língua e ensina, usa a Libras como língua de instrução para as demais disciplinas. Tudo isso é muito importante para que as pessoas surdas saibam Libras, né? Eu até tenho um índice ali bem, um número bem, acho que no final vou apontar para vocês ali sobre a quantidade de pessoas que sabem Libras, embora precise. Então, essa é uma questão importante, eu acho, de como, o que eu aponto na minha dissertação, que eu acho que a condição de algumas pessoas surdas é de exclusão social, realmente. E a lei fala em garantia de participação social. A gente fala de inclusão sempre como alguém, como nós que estamos dentro, falar, vem para cá, né? Como se, mas não, está todo mundo aqui, tem que participar igual, né? Então, assim, tudo que se constrói, tudo que se planeja, que se programa, tem que pensar que existem pessoas que são diferentes, né? Então, eu defendo essa questão de que as pessoas surdas não oralizadas, que dependem da Libras, têm vários direitos que são violados, e aí eu trato genericamente disso, e aí abordo como deveria ser no ambiente de trabalho isso, desde recrutamento, seleção, acessibilidade para a pessoa surda durante todo todo o processo, durante todo o contrato de trabalho, desde o início e até o final do contrato de trabalho, com garantia de pertencimento, né? Tem que participar das atividades sociais, as atividades de informação. E veja, a barreira do que a gente está tratando é a barreira de comunicação e informação. Então, a pessoa pode estar no ambiente de trabalho sem ter as informações básicas que todas as outras pessoas têm, né? Então, envolve segurança, envolve a possibilidade de bem executar a tarefa. Então, tudo isso eu tento tratar aqui como... Eu devo ter passado já, né? Não? Acho que já. Então, tem toda uma discussão ali sobre isso que vai estar na dissertação, se alguém tiver interesse. Ao final, eu só faço uma referência ao que a gente... principalmente a um texto do Dari, do Banzano e da Marilane sobre o emprego garantido, que eu gostaria muito que a gente pensasse nessa possibilidade para as pessoas com deficiência, né? Que fazer dentro de uma demanda estratégica, que envolve desde sustentabilidade, questões sociais que demandam força de trabalho, que a gente pudesse utilizar, garantir para pessoas com deficiência atuação nessas áreas. Então, eu faço uma discussão também muito breve, a partir principalmente de um trabalho daqui do próprio CESIT. E aí, você queria fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria fazer um apontamento, porque você estava falando da inclusão no mercado de trabalho. Às vezes, as empresas veem daí como se fosse uma obrigação. Eu acho que se mudasse o discurso era bem melhor, porque, por exemplo, na minha área, que é construção civil, um lugar muito barulhento, bagunçado, é difícil arrumar mão de obra. Uma pessoa com deficiência auditiva era muito mais fácil adaptar um carregado para falar em Libras, para ele poder executar o serviço numa área que já é barulhenta. Então, tipo assim, ele ser surdo não seria uma desvantagem, seria para ele uma vantagem, dependendo da empresa que ele está, tipo no canteiro de obra, num chão de fábrica barulhenta. Eu acho que falta, por isso que eu falei de terceirização, é apresentar a pessoa neurodivergente, surda, com alguma deficiência que não é deficiência, como uma vantagem em certos tipos de trabalho. Pode ser um caminho de discussão, é uma possibilidade de se pensar também. É o jeito que fala, então a empresa sente que aquilo ali como fosse uma obrigação. Ela tem que sentir que aquilo ali não é uma obrigação, é uma vantagem econômica, é uma vantagem de produção, porque cada empresa já tem um detalhe que isso daí faz diferença. Você falou de até conversar com a Guilherme, pode ser oportuno você trazer essa discussão também, né? Eu apontei aqui alguns dados que são de 2019, porque a Pesquisa Nacional de Saúde traz alguns dados importantes. E
E tratar alguns pequenos dados também, poucos dados de 2022, que é porque tem a PNAD contínua que analisou pela primeira vez a questão da deficiência. A questão de educação, eu trouxe os dados, porque eu não tive como não tratar na dissertação da questão da educação de pessoas surdas, por conta de todo um debate enorme, né, que existe, e a necessidade que muitos defendem, muitas pessoas surdas defendem, da necessidade de uma escola bilíngue, que já agora está na lei, está reconhecida, mas que está muito pouco disseminada no país ainda. Então, eu relaciono ao grau de instrução com as oportunidades no mercado de trabalho, embora a gente saiba que não existe uma ligação direta, né? Não exato, já pensamos assim em outros momentos, isso não se justifica, mas existe sim um mínimo de necessidade, um mínimo de instrução, educação, formação, para que se consiga ocupações, né, no mercado de trabalho. Então, assim, eu só apontei aqui que realmente relacionando que 70%, isso foi apurado em 2019, 70% das pessoas com deficiência auditiva, do número total de 2019, estavam entre nenhum grau de instrução ou fundamental incompleto. E com o ensino superior completo, 130 mil pessoas, dos 2,3 milhões de pessoas. Então, assim, é um número muito pequeno de pessoas com deficiência auditiva que chegam a concluir ensino superior, né? Essa foi a primeira vez que você apurou isso, que é muito importante. Apenas 5% das pessoas com deficiência severa e profunda, que são aquelas que precisariam, em tese, do uso da Libras, sabem Libras. Ou seja, elas nem mesmo sabem, ou seja, não tem uma linguagem nem para se comunicar, muitas vezes, né? Às vezes aprende gestos na família, mas provavelmente essas pessoas estão escondidas dentro de casa e não sabem sequer a Libras, né? Aí apuramos isso, né? Basicamente os graus de instrução, né? 46% tem até ensino fundamental, 15% até ensino médio e 7% só, então, com ensino superior completo. Aí tem mais um, né, que eu apontei. Isso é um dado muito importante. É uma pessoa daqui do Instituto da Faculdade de Educação que trouxe dados muito importantes. E, assim, a idade que as pessoas surdas, sinalizadoras, né, que precisam da Libras, ingressam no ensino fundamental, de um modo geral, 12 anos, no ensino médio, 19 anos, no ensino superior, 31 anos. Quer dizer, é uma educação muito tardia, tudo muito tardio. E aí, assim, foi feito um estudo que entre 2007 e 2020 subiu no EJA, que é a educação para jovens e adultos, subiu de 11,7% para 39% o número de pessoas surdas que deixam de estudar no tempo certo para estudar, então, depois no EJA, né? Aí eu pus alguma coisa sobre nível de ocupação também, que não é fundamental, mas são alguns dados. Aí, com isso, eu concluo que agora eu falei demais. Desculpa, Daria. Você pode... Minha pergunta é uma confirmação. Eu estou terminando uma pós-graduação lato sensu em neurociência, saúde mental e educação. E a professora falou semana passada que no mundo, a cada 600 crianças que nasce uma criança com deficiência. A cada 600 crianças, nasce uma com deficiência. Aí, projetando isso para o Brasil, com 210 milhões de habitantes, e nós temos muitas pessoas com deficiência no Brasil, partindo do princípio da informação que ela me passou. Vocês têm esses dados? Demografia, né? Na verdade, a Guirlanda pode falar sobre a demografia. Terminei, gente, desculpa. Nós temos os dados sobre a população com deficiência e, realmente, se eu não me engano,
4% da população tem uma idade que uma idade mínima, se a gente olha, olhando pela idade, as faixas etárias, o que a gente tem é que as pessoas, o mínimo que nasce com deficiência, as pessoas vão adquirindo deficiência no decorrer da vida. Mas esse estudo está publicado também no observatório, que eu vou mostrar aqui no final. Então, para a gente terminar, eu vou... Está programado aqui, mas eu vou falar com mais rápido, porque eu vou mostrar apenas aqui as tabelas e não a forma que eu fiz da minha tese, por conta do tema, e eu estou querendo ouvi-los, tá? Eu acho que vai ser bom essa nossa conversa. Queria parabenizar a Rita também, eu acho que ela foi ótima na explicação dela, e o Pedro, né, que me sucedeu. Então, o direito ao trabalho das pessoas com deficiência no Brasil, uma análise do sistema de cotas no emprego do setor privado. Aqui, lógico que, como eu falei para vocês aqui no início, para a gente falar sobre o mercado, sobre pessoas com deficiência, a gente está falando da inclusão no mercado de trabalho, então nós temos que falar do nosso mercado de trabalho, da formação desse mercado de trabalho. Então, isso foi o primeiro capítulo da tese. Pessoas com deficiência e o direito do trabalho, também a gente sabe de toda a luta que teve internacionalmente, como isso teve uma repercussão para o Brasil, e a própria luta política das pessoas com deficiência no período antes da Constituição de 1988. E sobre a política de empregos para as pessoas com deficiência, a implantação do sistema de cotas. Uma coisa que eu discuto muito, e vou mostrar para vocês. Nós, infelizmente, não temos uma política de emprego para pessoas com deficiência. O que nós temos é um sistema de cotas, uma legislação que, se todas as pessoas forem contratadas, que eu vou mostrar os números, e nós sabemos disso, né? Clemente já fez vários trabalhos sobre isso também. Se todas as pessoas forem contratadas, nós temos várias pessoas fora do mercado de trabalho. A maioria está na informalidade. Então, nós precisamos pensar numa política de emprego. Essa foi a intenção da minha tese. Que nós precisamos pensar numa políticas de emprego para as pessoas com deficiência. E eu fiz também, por último, um estudo sobre a população e a trajetória do emprego. Eu vou mostrar agora só os gráficos e explicar isso para vocês, que eu acho muito interessante a importância da lei de cotas, do sistema de cotas. Nós começamos em 2000, nós tínhamos 11,4% das vagas de emprego, tá? 11,4% eram vagas ocupadas. Nós fomos aumentando, chegamos em 2019 com 53% das vagas ofertadas pelas empresas, elas eram, as pessoas eram contratadas, pessoas com deficiência eram contratadas. Como eu falei para vocês, a Covid, em 2020, nós tivemos a primeira queda. Espero que seja a última. E em 2021, que foi esse período aqui, da pesquisa foi até 2021, porque nós tivemos, né, bem rápido, uma mudança na leitura da RAIS, e nós não quisemos, nesse período eu não quis trabalhar com os dados a partir de 2021. Isso está sendo feito agora. Então, até 2021, 49,8%. Agora vamos ver aqui o número de empresas que cumprem cota. O que eu mostrei para vocês anteriormente são vagas de emprego. Estou falando de emprego que as pessoas têm que tem a vaga para que ela assuma, que as empresas contratem. Na verdade, não é que a pessoa que está lá vaga e a pessoa vai se ela quer ou não. As empresas têm que contratar. Então, é o que a empresa contrata ali. E sobre cotas, 5,3% em 2000 é exatamente o número, é o percentual de empresas que cumpriu a cota no país. Isso foi aumentando, 7%, 10,3%. Tivemos também um auge em 2019, com 26,3%. Uma queda, Covid, 21,3%. E conseguimos chegar a 23%, mas não superou, né? Não conseguiu chegar ao patamar anterior.
E eu quero mostrar esse estudo aqui. Eu mostrei para vocês vaga ocupada de cotas em 2000, 11%, 2021, 49%, agora 2025, os dados recentes que nós fizemos, está sendo a primeira publicação nossa aqui sobre isso, porque eu recebi esses dados ontem, do Daniel, que é a pessoa que trabalha, nosso pesquisador, que trabalha com os dados e com a econometria. Inclusive, eu vou abrir aqui, depois fechar, para que vocês conheçam os outros membros. 56,3% das vagas foram ocupadas em 2025. E aquele lado ali são as vagas não ocupadas. Então, nós conseguimos sair desse patamar de até 50% com 2025. Bom, isso aqui é só para encerrar. Nós temos uma força de trabalho, de acordo com os dados da PNAD, são as pessoas que estão no mercado de trabalho ou estão em busca de emprego, de 5, milhões de trabalhadores, e um sistema de cotas hoje, que se funcionasse, se todas as empresas contratassem, seria nesse número de 971 vagas de empregos para as pessoas com deficiência. Se as empresas contratassem, nós teríamos esse número. Isso quer dizer que nós temos muito ainda o que fazer, porque nós temos muitas pessoas em trabalho na informalidade, em trabalhos precários, e pessoas que estão buscando emprego e não encontram. É isso que eu falei para vocês, a preocupação com a política de emprego. Temos que pensar. Nós temos hoje um sistema de cotas que ele é fundamental. Se ele não existisse, vocês viram como é que nós estávamos lá em 2000, em 2010? Né? A Arlete sabe o trabalho que nós tivemos lá, de 2003 a 2015, 16, que nós ficamos lá, na gerência do trabalho. Mas é um trabalho contínuo, uma luta contínua, ela não para. Mas eu quero dizer que a lei de cotas, ela mudou muito a vida das pessoas com deficiência. Não podemos esquecer que a lei de cotas mudou muito a vida e deu o trabalho para as pessoas com deficiência. Sem ela, nós não estaríamos onde nós estamos hoje, como nós estamos hoje aqui, com todos vocês aqui participando. Então, devemos pensar, no meu modo de ver, outras ações afirmativas que possam contribuir com a colocação das pessoas no mercado de trabalho e pensar num sistema de intermediação de mão de obra mais fortalecido, mais robusto, assim como a nossa legislação. Eu termino a minha fala aqui, na verdade, estou aqui à disposição para conversar com vocês, nós todos. Aqui é o acesso ao núcleo. Como eu disse para vocês, eu vou disponibilizar esse material. Tem um material que foi programado pelo nosso jornalista, que é o Davi Carvalho, que ele tem um painel rápido, unificado dos resultados. Então, isso é interessante para quem quiser uma pesquisa rápida, tá? Tem aqui. E eu gostaria de abrir para a roda de... nós temos com vocês, que vocês receberam no material, o QR Code que tem essas informações aqui. Desculpa, é porque nossa equipe é tão eficiente que aí eu esqueço, não estou acompanhando. Bom, gente, é isso. Eu queria pedir, inclusive, para o Dari. Eu queria continuar aqui com vocês. A colega ficou na fala. Vai ser pergunta? Sim. Ai, meu Deus. Vou falar. Professora, bom dia, pessoal. Sou do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, meu nome é Nélia, trabalho na Secretaria PCD, aqui minha diretora, bem de perto, olhando para mim, meu amor. Eu queria, professor, baseado em tudo isso que a gente viu, que a gente já tem assim, algum tempinho na questão, no que a senhora falou, no que os colegas todos mencionaram, eu gostaria de só lembrar, talvez acrescentar alguma coisinha a mais, no sentido de hoje, o dia de hoje, é uma responsabilidade de todos nós, da família. Começa pela família e inclusão. A família desestruturada não tem condições de orientar
um filho. Então, a inclusão, ela é um todo. Ela vem da família, do conhecimento da família que ela não tem, aquela questão social, família desestruturada, crianças na rua com 15 anos fazendo o que a gente está vendo aí fora. Aí chega na escola. A escola tem o mínimo de conhecimento possível sobre a questão da inclusão e acessibilidade. A questão do RH das empresas, um pouquinho mais de capacitação e qualificação. Juntando, né, porque eu trabalho no sindicato, juntando com os trabalhos do sindicato, no sentido de informação, talvez esse bolo todo, esse combo, facilitaria um pouquinho mais a inclusão, a conscientização de todos. Ninguém escapa. É uma realidade dura que a gente vive hoje. Os adolescentes estão aí se matando aí fora. A internet está acabando com todo mundo. O celular está acabando com todo mundo. Doenças mentais. Existe um grau elevado de doentes mentais aí fora. Álcool e droga. Dentro do sindicato existe um trabalho com álcool e droga. Doenças gravíssimas, jovens, sem condições de trabalho, sem condições de entendimento, sem internação, sem nada. Então, assim, é uma sociedade em que ela precisa ser pensada no todo. Então, isso reflete na escola, a criança chega lá batendo. Reflete no trabalho, o RH precisa estar preparado. Resumindo, seria isso. É só uma contribuição. Tá bom? Teria mais... Eu gostaria de perguntar como está a situação, que eu estou afastada dessa questão, né, da definição do que é uma pessoa com deficiência, porque na nossa época, lá atrás, era o modelo médico, né? Então era aquele rígido, aquele enquadrado ali. Atualmente, a gente sabe que isso está mudando, é o modelo biopsicossocial, né? Inclusive, eu estou lidando agora com uma condição que é a narcolepsia. Eu não sei se vocês conhecem, mas é bem desconhecido ainda, mas é bastante limitante. O meu filho tem, e por isso eu estou muito atenta. A presidente da Associação Brasileira de Narcolepsia, que é Ana Cristina Braga, está participando online, e é uma questão assim que eu estou vendo muitas pessoas que narcolepsia na realidade, narcolepsia e hipersonia idiopática, é um espectro também, então tem muitas pessoas que assim estão sofrendo muito, que precisam, poderiam estar no mercado de trabalho, mas por umas pequenas adaptações não estão, e nem são, aí fica aquilo, e é pessoa com deficiência, não é, né? E como que está esse estudo, esse trabalho sobre a definição do que é uma pessoa com deficiência? Obrigada. Obrigada, Beth. Tem mais outra pessoa? Meu nome é Luísa, somos do Instituto Rumo à Inclusão, Carolina e Álida. Fazemos exatamente, eu falo doutora Guirlanda e doutora Arlete, elas corrigem que não é doutora, né? Então, conheço doutora Guirlanda e doutora Arlete lá no banco com as empresas, né? Nas empresas onde a gente ia fazer essa mediação. Instituto Rumo à Inclusão é uma organização da sociedade civil que faz a mediação entre a pessoa com deficiência e mercado de trabalho. Então, mas sou uma agência? Não gosto dessa terminologia, nós mediamos, né, essa questão. Então, eu gostaria de fazer um comentário, Guirlanda, é difícil falar Guirlanda, né? Guirlanda, se pudermos contribuir, né, a nossa equipe, somos em 14 pessoas, se pudermos contribuir com dados qualitativos, porque é super interessante, quando nós estamos aqui com o nosso time, eu e a Carol, você viu, Carol, olha de 2025 para cá, mas em função do modelo biopsicossocial também. Então, quando a gente vê dados, né, essa crescente, e Instituto Rumo, nós estamos aí há mais de 20 anos, fazendo esse trabalho, eu um pouquinho mais, perceberam pelo cabelo, a gente percebe uma crescente, e aí, efetivamente, a diversidade dos surdos, né, e aí a Carol, você viu no Emprego Apoiado como favoreceu essa diversidade entre as deficiências, a neurodiversidade? Então, eu queria colocar o Instituto Rumo à disposição
para dados qualitativos, né? Então, se a Kelly me permitir, estamos aqui com uma empresa parceira, Arcor, né? Onde temos ali um trabalho, onde a própria a Kelly também representa o trabalho. Mas a nossa atuação para esse grupo, que eu achei bastante interessante, o Clemente me passou e a gente fez um pouquinho essa mobilização para estar aqui, se a gente puder contribuir, porque nós estamos lá dentro da empresa e com a pessoa com deficiência. Nós estamos no qualitativo. Então, se pudermos de alguma forma agregar para a pesquisa... Não, São Paulo. Ficamos Brasil, né? É, Ficamos Brasil, mas nós aqui moramos aqui pertinho, tá bom? Muito obrigada. Prazer, doutor Arlete. Bom dia a todos. Tentar ser mais breve possível, que o horário está bem avançado, mas, na verdade, é parabenizar a doutora Rita e a doutora Guirlanda e também ao meu grande amigo Clemente, que faz um trabalho muito importante, que é com relação à empregabilidade da pessoa com deficiência. Primeiro, destacar, doutora Rita, que você humildemente disse que não tem essa dificuldade na fala aqui pública, mas, ao contrário, a senhora... Imagino que se a senhora tivesse, então, a senhora daria uma aula para todo mundo aqui. Foi muito bem nas suas observações. Principalmente no ponto de que nós, pessoas com deficiência, eu tenho 55 anos, sou militante da causa praticamente minha vida toda, me empoderei como vereador num determinado período, porque o poder também ajuda a gente a ganhar espaço na sociedade, e hoje estou na condição de secretário municipal da pessoa com deficiência na cidade de Arujá, e coordenando a Câmara Técnica de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência de um consórcio de municípios do Alto Tietê, que envolve 15 municípios, totalizando 3,5 milhões de habitantes. Então, a importância desse tema, ela é fundamental. E fazer só uma pergunta também, finalizando, doutora Guirlanda, se esse estudo que você fez, qual é o impacto dos programas sociais e do BPC na empregabilidade da pessoa com deficiência, se foi tocado nesse assunto. Meu nome é Roseli e eu estou muito feliz de estar aqui hoje pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco do Espaço da Cidadania, com o Clemente e toda a equipe, e assim, ouvindo todos esses trabalhos, né, essas pesquisas, a gente sabe que o histórico da pessoa com deficiência, ele amplia essa condição do capacitismo, levando-se em consideração esse histórico ao longo do tempo da pessoa com deficiência. Aí eu gostaria de saber de vocês, até da doutora Guirlanda, assim, se foi considerado, ou se pode ser considerado nesses estudos, uma análise profissiográfica. Porque o que tem acontecido muito é que as pessoas sem deficiência, os empresários e pessoas presentes no RH não têm conhecimento do que a pessoa com determinada deficiência pode ou não realizar de acordo com a profissão ou o cargo indicado que desejam estar no mercado de trabalho. E fazendo essa análise profissiográfica, é possível demonstrar a possibilidade das potencialidades das pessoas com diferentes tipos de deficiência em diferentes profissões e cargos que existem no mercado de trabalho. Então, eu queria saber se foi verificado isso também, tá bom? Obrigada. Pronto? Bastante. Também acho. Juliano, vamos responder? Pode responder. Tá. Aí, eu posso responder? Não, eu estou aqui. Oi? É porque são perguntas que nós vamos dividir aqui. Não sei se está... Juliano?
Tá. São várias perguntas. Eu gostaria de primeiro responder ao colega que perguntou sobre terceirização, não falou agora, mas falou antes. Então, a terceirização, como já começou a ser explicado pelo Pedro, as empresas terceirizadas elas têm que cumprir cota. Como, se ela é uma empresa que tem mais de 100 e mais empregados, ela tem que cumprir cota. Não é se eu tenho uma empresa e se eu tenho uma parceria, se eu tenho uma empresa que presta serviço para mim, eu não posso contar com os empregados da empresa terceirizada, tá? Essa é a norma, essa é a legislação. Não sei se teria mais alguma coisa para completar, Pedro, sobre isso? Tem, mas é já uma nuance mais crítica, Guirlanda, sobre pelo que eu entendi da sua pergunta, era sobre a possibilidade de utilização da terceirização para, por exemplo, não cumprir também essa cota. Isso seria muito problemático, porque isso também pode levar... É claro que eu só estou avançando um caminho a mais do da Guirlanda, Vitor. Por quê? Porque assim como os instrumentos que agora estão sendo debatidos pelo CESIT, não apenas por toda a sociedade brasileira, sobre a pejotização, que é também objeto da nota que o núcleo fez, quer dizer, então a empresa ela terceiriza, ela pejotiza e ela foge do vínculo de emprego para ela justamente manejar, conforme os seus próprios interesses, a base de cálculo da cota. Então, isso é o principal problema, Vitor, que a gente gostaria de sinalizar. Tá? É tanto que a gente vê que, com a flexibilização no mercado de trabalho, a gente não pode esquecer disso, teve uma época que nós estávamos preocupados com a questão do negociado sobre o legislado. Outra época, então, são coisas que estão vindo, né? E cada vez a gente sabe que é uma luta, como os projetos de lei. Todos temos que ficar atentos aos projetos que vêm, que querem desvirtuar exatamente o sentido da lei de cotas. Então, e agora a questão da pejotização. Tá? Então, temos que ficar atentos a isso. Eu queria falar também sobre... Alguém falou sobre a intermediação no mercado de trabalho? Eu anotei aqui. Sistema Nacional de o estudo sobre a deficiência, Arlete, então a gente sabe que eu até recebi um e-mail do Vicente, do Clemente, sobre o indicador... Oi? Desculpa, gente. Na verdade, o horário chegou no limite, é o limite dos intérpretes de Libras. Então, a gente não vai lançar muito a discussão para não prejudicar quem precisa da tradução. Tá? Então, só concluir rapidamente para Quanto poder tempo? que os intérpretes possam... Já deu meio-dia. Já deu meio-dia. O que a gente pode pegar, não tem problema, nós podemos responder todas essas perguntas. A questão do BPC também é importante, né? Nós temos estudos que o BPC é o mínimo, ela não tem, a empresa não pode simplesmente falar que ela não pode contratar porque as pessoas que têm BPC não querem trabalhar, querem receber o BPC. E tem um trabalho belíssimo do INSS que ele divulga, que fala exatamente sobre isso. Não é o BPC o problema. Já lembrei agora, só queria frisar isso aqui para poder concluir. E aí, outras questões, a gente pode, né, depois continuar e pedir desculpas até porque a gente avançou, né, no horário e tudo. Mas a questão da colocação das pessoas no mercado de trabalho, quem falou, dizendo, olha, a pessoa, será que ela pode trabalhar, fazer aquele trabalho ou não pode? Então, eu me lembro de uma história, de uma verdadeira, de uma pessoa, nós recebíamos também, além das empresas, das reuniões que nós fazíamos, de sindicatos, nós recebíamos também no Ministério do Trabalho as pessoas com deficiência. E uma vez procurou uma moça que ela tinha visão monocular.
E ela disse, olha, de acordo com a lei já tinha modificado, ela poderia trabalhar, e ela disse o seguinte, eu procurei um emprego, eu tinha uma vaga de costureira, e a pessoa disse que não ia me contratar porque eu tenho visão monocular. Ora, ela me disse, minha mãe é costureira, sempre costurou. Eu, desde pequena, com um olho só, eu enxergo, e eu costuro melhor do que muita gente. Então, quem sabe o que pode ou não fazer é a própria pessoa. É isso que eu considero, não sabe, alguém chegar e falar que a pessoa em determinado modelo vai fazer aquilo, a outra em determinado modelo, não funciona. Eu já vi na nossa experiência, nesses 16 anos ali no Ministério, conversando com as pessoas e vendo as pessoas, a pessoa que sabe o que é que ela é capaz, o que não é, o que é que ela pode fazer ou não é. Tá? Foram vários exemplos disso. Então, com isso, eu queria agradecer a presença de vocês e gostaria de, o professor Manzano disse que talvez pudesse vir aqui, mas eu acho que, né? Então, o professor Dari pudesse fazer aqui um encerramento, ou quer que eu... Quer? Então, eu queria, assim, agradecer a todos, assim, eu acho que... Ele está mandando eu olhar o meu celular. E dizer que foi excelente. Eu gostaria de continuar a conversa com vocês por mais tempo, né? Mas a gente tem que respeitar o horário, que pena. O Leandro? Ótimo. Leandro, você pode passar as perguntas que a gente responde. Então. Não, ele deve. Então podemos continuar? Ótimo. Eles vão interpretar. Não, é porque tem outra pessoa. Tá bom. Você falou com o Davi? Olha aí pra você ver. Não consigo olhar, Juliana. Então, nós vamos continuar com as perguntas. Vamos continuar. Olha, do rumo, nós vamos entrar em contato, tá? Com a instituição, nós vamos entrar em contato, porque eu acho que esse trabalho vai ser muito importante para nós, tá? E para vocês. Vocês estão dispersando? Vão embora? Pessoal, não acabou, não. Ei! Um abraço, porque a senhora é do Ceará. Sou de Fortaleza. Eu sei. Bom. Pessoal, vamos continuar? Tá. Vamos continuar. Tá. Sobre a questão de quem falou sobre o histórico da pessoa com deficiência e sobre o capacitismo, né, que foi mais, eu acho que um comentário, e é exatamente isso, a própria história das pessoas com deficiência, só que o movimento das pessoas com deficiência, eles apontam para o contrário, apontam para outro rumo. Não é para o capacitismo. Só que eu sempre falo, né, o capacitismo está aí, nós, né, como que estamos aqui, que atuamos, como a colega lá atrás falou. E esse também é uma base para a gente entender a questão da inclusão. Porque não é só empresa e pessoa com deficiência. Nós trabalhamos com todos. Você tem que pensar na sociedade, na família, na educação, tá? Então, tudo isso faz parte que compõe esse movimento, compõe essa história para que as pessoas possam ser incluídas. Então, o RH da empresa, ele tem que estar consciente do papel dele, enquanto RH, para que possa atender as empresas. A pessoa com deficiência, ela tem que estar consciente dos seus direitos, porque o que a gente vê muito é que não tem isso, elas às vezes não sabem o que elas realmente são, quais são os direitos. A Margarete, que está aqui também, Margarete, ela ficou com a gente esses 16 anos lá no Ministério do Trabalho, e isso é que era importante. Nós tínhamos um grupo que se reunia mensalmente
com as instituições, com pessoas com deficiência, com representantes do Ministério Público do Trabalho, do INSS, das universidades. Então, era uma reunião sagrada que nós discutíamos exatamente isso. Era estar aqui e a gente conversar sobre o que estava acontecendo, sobre como é que estava o trabalho do Ministério do Trabalho. A gente prestava conta do que a gente fazia, falava da nossa atuação, recebia propostas, olha, vocês podem fazer isso. A gente conhecia cada pessoa daqui de Campinas que trabalhava com colocação no mercado de trabalho. Então, isso era importante. É esse trabalho que ela está falando, que é esse elo, essa articulação, esse conjunto que deve ser feito. Exatamente. Nós estamos aqui como pesquisadores, mas a gente sabe que a gente é uma ponta, uma parte de tudo isso, tá? Então, sobre a intermediação, eu falei, sobre terceirização também, que o colega ainda quer falar mais. Deixa eu só fechar aqui. Muito obrigada por sua colocação, se eu der fazer um trabalho, a gente poderia depois conversar, o senhor pode entrar em contato, ok. A questão do BPC é isso, pejotização, foi isso que eu... Mais uma. Quem? Eu respondi. A dela, só um minutinho. A dela, ela falou sobre a questão do capacitismo histórico das pessoas com deficiência e sobre essa análise que ela falou que pode ser feita, o que a pessoa pode fazer. Isso que eu comentei aqui. É importante, sim, pode-se fazer uma análise, mas quem sabe o que pode ou não fazer, só eu sei o que é que eu posso ou não fazer. Mas a pessoa com deficiência... Aqui, ó. Eu concordo com você. É que eu queria colocar o seguinte, sim, a pessoa que sabe o que pode ou não pode fazer, veja, isso é muito claro. Mas a pessoa com deficiência, ao tentar ingressar no mercado de trabalho, ela sabe o que ela pode fazer, porém a pessoa que a entrevista ou a pessoa que vai receber, muitas vezes alega, não, ela não pode, e ela pode. Então, por isso que eu falei dessa análise profissiográfica, não devido a pessoa com deficiência saber ou não o que pode, mas, muitas vezes, o empresário, ele precisa ter no escopo dele que é possível, porque, às vezes, a pessoa está numa ponta e o empresário está na outra ponta, numa distância muito maior, e ela recebe muito não a pessoa com deficiência, porque a pessoa que está na outra extremidade não sabe da capacidade da pessoa com deficiência, ela continua na mesma sem contratar, entendeu? Entendi, você tem razão. Né? Foi exatamente o exemplo que eu dei, da pessoa que sabia o que ela poderia fazer, que ela sabia que era capaz, e a empresa... Exato. No caso, a gente, enquanto ministério, pôde chamar a empresa e falar que a pessoa tinha condições. É diferente se você fizer algo que possa comprovar através de uma análise. Possa contribuir nesse sentido, tá? Em termos de contribuição. Eu quero só fazer um parênteses em relação a essa ponte entre o empregador e o talento que está buscando uma vaga, que se possa trabalhar também as pessoas que trabalham ali naquele lugar, que as pessoas muitas vezes são barreiras que às vezes causam desligamento daquele talento por conta de não saber como tratar, como lidar, como acolher essa pessoa. Muitas vezes inviabilizando a participação daquela pessoa naquele emprego, por conta de não saber como lidar, de não tratar bem, de colocar capacitismo nessa relação de trabalho, e a pessoa acaba desistindo da vaga, muitas vezes, por conta das pessoas em torno. Então, se a gente pensar na perspectiva de que o trabalhador venceu essa barreira, o empresário, que a própria pessoa venceu a barreira, mas quando ela está ali o entorno não consegue acolher. Me lembrei agora, não sei funcionalidade. Pode falar. Peraí. Não, vou deixar, por favor. Pode deixar? Pode deixar. Não fica com Valeu. Fica na mão. É como é blogueira, né?
Estou me sentindo a própria blogueira. Estou me sentindo a própria blogueira. Eu queria devolver para o Clemente o assunto. É sobre isso que ela está falando? Tá. Então, olha, por favor, pessoal, a Rita... Não, é porque ela está falando, a moça. Posso segurar? Pode falar. Não, tentando falar com você sobre isso, é uma questão que eu também acho importante, é sobre a atuação do sindicato, eventualmente, né, nessa situação. Se isso não deveria ser pensado. Porque o que eu tratei da questão do capitalismo, o capacitismo e tal, porque, na verdade, a gente submete, muitas vezes, a pessoa com deficiência a uma condição muito hostil, porque a empresa não quer receber, na verdade, está negando, não quer, inventa vários subterfúgios para não contratar. Quando chega internamente, não existe uma cultura anticapacitista. Essa é a ideia, falar, todo mundo tem que saber aqui que vai ter uma pessoa com deficiência. Quem vai ser o tutor, quem vai ser o gestor, quem vai ser... Né? E a gente não consegue, o Carlinhos pode falar disso, mas como fiscaliza a relação que pode estar marcada por discriminação, assédio e tal. Então, essa atuação próxima talvez coubesse a fiscalização e ao sindicato, né? Eu fico pensando nessa situação. A ideia de fazer uma pesquisa com as próprias pessoas com deficiência e também com as empresas e com as intermediárias, como foi referido, é justamente para compreender como é que acontece essa dinâmica, né? Normalmente, eu acho que o que eu ouço bastante é assim, você tem uma pessoa que é a defensora da diversidade dentro da empresa, ela defende a diversidade, ela acolhe, mas é uma. Aí lá no setor é o chefe. Por quê? Porque existe um timing, né? Um tempo, um ritmo de trabalho que é imposto para todo mundo ali está concorrendo, todo mundo querendo manter seu trabalho, e a pessoa com deficiência precisa ser atendida, ela pode ter demandas diferentes, né? Então, realmente, é uma questão da gente fazer essa pesquisa qualitativa de como é que se dá a relação. Eu acho isso bem importante. A gente não tem isso ainda, mas é uma questão de fazer de pesquisa de campo mesmo, né? Eu quero fazer um comentário, até complementando. Espera aí. Mas já passei para o sindicato. Só que eu quero falar boa sobre tarde, isso, um prazer estar aqui, muito bom o evento, vocês estão de parabéns. E eu só queria até complementar uma coisa que a colega falou ali, com o que vocês estão falando. Esses dias eu fui fazer uma discussão sobre NR1 e um rapaz da plateia falou assim, a gente tem dois pontos interessantes, um CNPJ e um CPF. Então, você tem a empresa, né? E eu trabalhei na área de RH há muitos anos, estou afastada, mas, assim, até fico decepcionada de ver que as coisas não mudaram muito nesse sentido, porque você tem a empresa, que é o CNPJ, mas você tem um CPF, que é a pessoa que faz acontecer. Então, as pessoas realmente precisam estar preparadas, né? E a gente vê que o que acontece é exatamente isso. A pessoa que vai buscar uma oportunidade de trabalho, ela depara com outro CPF como ela, mas que também não está preparado para receber ela. Às vezes a empresa até tem objetivos e ela precisa cumprir isso, porque senão ela responde por isso legalmente. Mas ela também acaba não cumprindo isso, porque não necessariamente ela. Mas não sei se dá para entender o que eu... né? Mas, assim, quem está fazendo o processo precisa se capacitar. E quando eu cheguei a fazer uma pesquisa justamente nesse sentido da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e o RH, isso em 2015, ele dizia não precisar se capacitar, ele já conhecia, mas na verdade não conhecia, e pelo visto continua não conhecendo, né? Então, isso é muito triste, porque são pessoas, né? São pessoas do lado de cá, são pessoas do lado de lá, e as coisas acabam não acontecendo, né? É complexo isso, porque precisaria, né, repensar melhor essas questões. E aí a gente vai para a área da educação e a gente vê que, até a gente comentou aqui assim rapidamente, né? As crianças estão sofrendo na sala de aula, com autismo, com TDAH, com deficiências físicas, enfim, com várias dificuldades. O professor também não tem muita autonomia, não tem um ambiente saudável que permita ele também fazer inclusão, ele também não sabe, às vezes, como fazer inclusão.
Então, é uma questão de base, né? Tá? Desde o início, né, do desenvolvimento dessa pessoa com deficiência, ela sofrendo por situações que as pessoas que poderiam estar lidando melhor com isso não estão lidando, né? Porque também não estão sabendo como fazer. E a gente está aqui, né? Pesquisando, pensando o que a gente pode fazer. Mas às vezes quem está lá atrás também não quer essa capacitação, porque eu estava até comentando, esses dias eu mandei 10 projetos para 10 escolas, para conversar com professores sobre inclusão. Sem brincadeira, gente, eu tive um retorno de uma coordenadora que ela já me conhecia, acho que ela ficou meio sem jeito, e aí ela falou, Fábia, pode vir. Eu fui lá, ela me atendeu em 15 minutos, fez o trabalho dela, mas também não finalizou nada comigo. Vamos fazer o projeto aqui, é um projeto gratuito, era um projeto de capacitação gratuito, na verdade, para que as pessoas me conhecessem ali na escola, né? Eu tinha outros objetivos. Enfim. Esse processo, realmente, né, vocês todos falando sobre isso, eu acho que o Carlinhos, que vai também falar agora, que ele pediu para falar, o Carlinhos pode confirmar isso, o Arlete também, a Margarete. Quando nós trabalhávamos nós tínhamos um núcleo dentro da gerência do trabalho. E fazia parte do nosso protocolo que a empresa demonstrasse, apresentasse um projeto de inclusão. Então, para cumprir cota, ela tinha que cumprir cota, mas, além disso, ela tinha que desenvolver um projeto que ela tinha que envolver os funcionários da empresa. Então, isso para a gente já era uma coisa que já acontecia normalmente. Nós recebemos vários projetos interessantes, empresas que elas desenvolveram, fizeram cursos de Libras para os funcionários. Elas desenvolveram tecnologia também, né, para as pessoas que tinham deficiência, mas para as pessoas que não tinham no mesmo grupo. Então, assim, existia essa articulação, porque para a gente, né, a gente olha, como ela estava falando, não é simplesmente a legislação e cumprir a cota, exigir o cumprimento da lei de cota. Tinha esse papel nosso, que era saber dessa articulação. O que é que você está fazendo dentro da sua empresa? Então, eu, Arlete, Margarete, a gente sabe, Carlinhos sabe muito disso, ele vai falar agora, porque ele tem um trabalho de mediação, né, que eu conheço, que é muito bom. Então, é assim que funciona. E se a gente não está funcionando em alguns locais, a gente tem que falar, tem que exigir. É como eu digo, nada... né? É um processo. Às vezes, a gente não viu o que aconteceu ali com a Covid, então tem outras formas também. Por favor, Carlinhos, você está com o microfone já? Dele e depois o Carlinhos. Professora, só um minutinho. Desde 2003, eu conheci o Clemente lá em 2003, e ele vem desenvolvendo, já desenvolvia naquela época, né, já fazia muito tempo, todos esses trabalhos. Eu comecei a trabalhar a inclusão justamente com as experiências do espaço da cidadania. Legal. Pode, claro, pode. O que eu queria... Tá ligado? Tá ligado. O que eu queria falar, explicar para ele certinho, quando eu falei de terceirização, é para ter uma outra visão de inclusão, porque assim, eu sou empresário individual, estou em investigação de autismo com TDAH, tenho um filho de 6 anos com autismo e TDAH também, e a gente sofre isso todo dia. O que falta é uma apresentação de alguém que tenha o problema dentro de casa, alguém que tenha vivência e chegar lá e falar, não, a gente é capaz, a gente pode fazer acontecer. Quando eu falei para ele de terceirizar das empresas grandes, é levar uma empresa pequena, voltada nesse aspecto de inclusão verdadeiramente adaptado para a gente, entendeu? Até que eu estava agitado aqui tentando me segurar, porque a gente é muito acelerado, então é até difícil controlar esse impulso, essa adrenalina que a gente tem. Quando eu falei de terceirização, os pequenos terceirizar para o grande, a mão de obra mostrando o que eles têm de melhor. Por exemplo, você mostrou lá, segurança está em primeiro lugar. Em segurança, dá para colocar uma pessoa, acesso remoto, portaria virtual, pode ser um cadeirante, pode trabalhar home office, na parte de construção civil.
Eu sempre procurei a informação, mas falaram para mim que não podia. Por menor aprendiz, não pode por... Falava para mim que se eu fosse uma pessoa com deficiência, eu ia ser processado, você entendeu? Então, falta uma apresentação da capacidade técnica da pessoa, porque uma pessoa com um problema de um surdo, para mim não tem problema nenhum, eu prefiro adaptar o canteiro de obra para ele poder trabalhar lá, do que eu trabalhar com o pessoal, entre aspas, neurotípico, porque dentro da obra eu tenho problema com briga, eu tenho problema com droga, eu tenho problema com comportamento, as pessoas não se comportam, elas falam besteira, elas não respeitam a casa do cliente. Então, para mim, é muito mais fácil adaptar o meio de trabalho para inclusão, porque eu faço parte dessa inclusão, do que eu tentar entrar numa empresa grande, porque eu trabalhei em 5, 6 empresas e eu pedi a conta, porque o lugar não é adaptado para a gente. Não tem essa visão. Tem coisa que incomoda, tem coisa que é uma cor de parede, que se mudar, a gente trabalharia o dobro. Não, mas o padrão da empresa é dessa cor, se você não gostar, você pede as contas. Então, os desafios são imensos. E nós estamos falando de transformação social, integral. Nós estamos falando que a nossa sociedade sempre foi excludente e nunca assumiu esse papel. E o que nós temos de provocação é que precisamos ser inclusivos. E essa não é uma realidade que nós vemos nos negócios, nas atividades. Por quê? Porque ela tem um caráter exploratório. O que eu mais tenho discutido em termos de NR1 é performance. Por quê? Porque está na moda falar que todo mundo tem que performar. Só que a maioria das pessoas que está discutindo performance não sabe o que é isso. Ou seja, performar é alto rendimento. Alto rendimento é atleta. Para ser atleta, eu preciso de estrutura, eu preciso de treinamento, eu preciso de metodologia. Eu preciso de condição para atingir aquele resultado. E as empresas têm essa condição? Tem. Tem possibilidade de fazer? Tem. Por que não fazem? Porque os sistemas informatizados estão integrados, as pessoas não. Mas a sociedade também está assim. As famílias também estão assim. E aí nós estamos falando que o tecido social foi corrompido. E a reconstrução desse tecido leva tempo. A destruição é rápida. Você leva um tempo grande para fazer uma construção. Destruir é imediato. E aí você precisa fazer um processo de reconstrução todo, novamente. Então, o Clemente a gente se conhece já há bastante tempo. Desde 2003 a gente vem trabalhando intensamente sobre essa situação e muitas das situações de resultado que nós tínhamos foram perdidas em vários locais. Não em todos. Por quê? Porque depende de como a sociedade se alicerçou para dar sustentação. Onde não teve a sociedade dando sustentação, ela foi dizimada, na maioria das vezes. Então, quando a gente está falando da inclusão de pessoa com deficiência, nós não estamos falando simplesmente de uma situação pontual de uma política. É que incluir uma pessoa com deficiência implica em modificar o processo para todos os trabalhadores. Não é para uma pessoa só. Quando eu coloco uma rampa e tiro aquela maldita escada em caracol, eu não estou beneficiando somente o cadeirante, eu estou beneficiando todo mundo, porque subir a rampa todo mundo adora. Né? E aí nós estamos falando de uma situação muito própria, que é o investimento nas melhores condições estruturais para todo mundo. E estrutural não é só física, é total, é integral. Então, esta situação que a gente tem discutido provoca na sociedade exatamente esse questionamento, mas a maioria não sabe o que fazer com isso. E nós, muitas vezes, também não sabemos. Por quê? Porque nós fomos criados e educados para decidir sozinho e não trabalhar conjuntamente. Passa pelo social e pela construção coletiva. Então, veja, o Ministério do Trabalho tem que fazer o seu papel? Tem, mas ele sabe até onde ele pode chegar. E dali para frente ele não consegue avançar. Só para vocês terem uma ideia de um dos dados que a gente tem, as maiores empresas, aquelas que têm o maior indicador de rejeição à inclusão, são as que mais têm empregados, que são os prestadores de serviço.
A maior dificuldade está aí. E todos eles, muitas vezes, querem que a gente autue. Porque tem gente que chega lá no Ministério e fala, eu estou descumprido, você não vai me autuar? Por quê? Porque ele judicializa. Se ele judicializar, eu vou ficar 4, 5, 6 anos sem poder fazer absolutamente nada. E isso é estratégico. Tá? Então, veja, de que me adianta ter uma ação e não que ela não deva acontecer. Ela tem que ocorrer, mas não pode ser única. A situação que a gente fala de construção coletiva exige mediação, exige aproximação das partes, exige a participação do movimento sindical, exige a participação das entidades, exige a participação das empresas conjuntamente. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca alguma situação na roda de discussão, está todo mundo estampado. E aí ninguém quer se demonstrar com deficiência. Por isso, a minha discussão com a Rita é que o termo deficiência, muitas vezes, ele coloca a pessoa com deficiência numa condição inferior. E a gente não. Eu tenho trabalhado muito, PCD é pessoa com característica diferente. E toda vez que eu falo de características diferentes, todos somos diferentes. E todos buscamos ser incluídos, e todos precisamos ser acolhidos, e todos somos produtivos, cada um dentro da sua característica. Exatamente, então todos somos produtivos. Não existe esse discurso que vigorou por bom tempo pelas empresas, de que o trabalhador é aquele vagal que não quer, ele quer se encostar ao que ele não quer produzir. Não, o processo está desgastante. O processo está adoecendo, matando, atentando contra a integridade das pessoas. Eu entendo quando você fala, viu, eu teria que estar na cota da empresa como empregado, mas estar na cota da empresa como empregado não me satisfaz e nem a ele, porque ele coloca tantas barreiras para eu continuar trabalhando que eu não consigo ficar lá. E aí você teve que desenvolver um outro mecanismo de trabalho. Né? Ou seja, você abriu sua empresa e vai prestar serviço. Ir e prestar serviço é uma situação que nem todos terão condição de fazer. Então, essa situação que a gente tem de fomento para o empreendedorismo, ele serve para X tantas pessoas que têm este perfil, que têm esse dom. Porque quem não tem, tem outra habilidade, tem outra situação e tem outro interesse. E ele são as características, e são diferentes, e a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. A gente trata tudo como se fosse tábula rasa, uma coisa só, e não é. E a gente não sabe lidar com todas as diferenças que existem. A gente vai saber com aquelas que a gente tem convívio, que tem contato, que estão à nossa disposição no relacionamento. Aqueles que não têm, não conseguimos fazer. Então, por isso a troca é fundamental e é importante. Quando o Clemente fala, não, nós estamos percorrendo o Estado para levantar as características diferentes de cada ambiente, de cada local, de cada situação, é exatamente isso. Porque nós não vamos ter, mesmo dentro de um mesmo segmento, características idênticas. Vamos ter muita diferença para trabalhar. E aí sim, com aquilo que vier, como vamos buscar solução. E muitas das vezes a gente não vai saber o que fazer com aquilo, mas vamos fazer o que é possível para aquele momento e trabalhar o momento futuro. Então, quando a gente fala da questão da inclusão, eu acho que é esse norte que a gente precisa ter, porque a partir disso a gente estabelece como fazer. Porque hoje a gente quer dar a solução, mas não está alinhado no pensamento, na estrutura, na forma, na condição e na visão, para poder trabalhar esses parâmetros de uma maneira um pouco menos sofrível, né? Porque a gente está trabalhando com gente, empresa não existe. É uma ficção jurídica. Nós estamos falando de pessoas que tomam decisões, pessoas que são pressionadas, pessoas que estão sob tensão e que precisam dar resultado. E isso, todas as pessoas estão sob o mesmo processo. E isso é importante a gente ter, claro, mas é uma construção de identidade, de empatia e não de simpatia. Muitos estão sendo simpáticos para falar não, mas não está sendo empático para entender o que o outro está sofrendo, o que o outro está passando. Nesse sentido, de novo,
eu coloco o Ministério à disposição. Esses grupos que existiam e que davam muito resultado foram destruídos, né? E a gente tem a possibilidade de reconstruí-los quando houver essa possibilidade. Sempre há. Havendo interesse, vamos fazer. E vamos fazer junto, porque sozinho não vai adiantar. Não adianta a empresa falar, eu estou tentando, não vai conseguir. RH, não sendo pessoa com deficiência, não é capaz de identificar uma função para a pessoa com deficiência. Não tem como. Entendeu? Ele vai pegar o quê? Aquilo que é subvaga, para subsalário, para cumprir cota. E não é isso que a gente está buscando. Porque quando a gente precariza a relação, a gente não busca desenvolvimento. Só se busca desenvolvimento com recurso. Então, eu preciso colocar alguém para estar assistindo a pessoa com deficiência. Você acha que ele vai assistir só a pessoa com deficiência? Ele vai identificar outras deficiências lá dentro e ele vai acabar assistindo as outras também. Então, é necessário para a empresa fazer investimento naquilo que ela precisa ter para ter resultado, se ela quiser ter resultado. Se ela não quiser ter resultado, ela vai enxugar o quadro, de 100% da mão de obra que ela tem que ter, ela vai colocar 70% e vai adoecer todo mundo. E daqui a pouco ela fecha. Então, é mais nessa contextualização que eu queria deixar e colocar o Ministério à disposição. Novamente, se vocês entendem possível essa reconstrução, partimos para ela. Deixa eu te perguntar, mas será que não é o jeito que é apresentado as soluções que está errado? Porque, por exemplo, todo mundo não pode ser empreendedor, mas, por exemplo, um cadeirante, ele pode ser um caixa de mercado, e está faltando caixa de mercado. Chega na situação que a menina lá do fundo falou, que eu não guardei o nome dela. Não é pegar cada pessoa e ver qual que é a característica que ela tem de melhor e colocar, inserir isso no mercado de trabalho? Mas isso, quando é notificado, E se alguém tivesse um trabalho para mostrar para as empresas a vantagem que ele tem de monte de gente já apresentando. E por que esse Pode cara ver não que contrata? aqui tem uma... Porque os resultados dependem do tempo de maturação do processo de cada um. Infelizmente, Obrigado, hein? as pessoas têm compromisso, vários já tiveram que sair, e a gente tem que encerrar. Eu quero falar duas coisinhas muito rapidamente. Primeiro, um profundo agradecimento a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, porque vocês trouxeram, eu aprendi muito, trouxeram muitos elementos. A pesquisa só faz sentido se ela tem interação com quem atua na área. A pesquisa ela é alimentada pelas reflexões de quem está lidando com as temáticas no mundo real. A pesquisa não é uma coisa abstrata, senão ela não faz muito sentido. Ela tem que ter uma conexão com a realidade. E aí vocês trazem muitos elementos, muitas coisas que são fundamentais. Então, um convite explícito para continuar mantendo esse diálogo, para conversar mais, exatamente para conversar mais, porque só assim a pesquisa vai fazer sentido e o nosso trabalho tem essa grande motivação, né? A equipe aqui, né, do Núcleo também tem essa grande motivação. E é uma pesquisa que ajuda a mudar a realidade, tá? Então, nosso muitíssimo obrigado a todos e todas, tá?